Tem gente aqui que era mendigo, era morador de rua. Ex-morador de rua, um improvável e aprovado por Deus, através do Pablo Marçal. Desenrolado! Fala, pessoal! Tudo bem, meu irmão? Deus abençoe. Tudo bem? Obrigado. Valeu. Boa noite a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito feliz em estar aqui. Muito nervoso ao mesmo tempo, porque uma coisa é uma tela do celular, outra coisa é uma multidão na minha frente. Nunca tinha vivido isso na minha vida. E estou muito feliz e agradeço muito a Deus primeiramente, antes de tudo. Deus acima de tudo e acima de todos, porque se não fosse por Deus, eu não estaria aqui e não estaria como eu estou hoje nas redes sociais. Pede pro pessoal sentar. Opa, pode sentar, pessoal. Desculpa, eu não tenho costume. Aqui é para me sentar também? Não. Eu não posso, não. Fico em pé, tá bom. Vamos lá. Então, é isso aí, pessoal. Bacana. E é isso aí, gente. E, graças a Deus, eu estou aqui através do meu esforço e queria deixar algo bem claro para vocês, que eu estou aqui também porque todos os vídeos que eu gravo, eu sempre coloco Deus na frente de tudo, porque Deus é a minha motivação para tudo que eu faço nessa vida. Eu venho de periferia, talvez alguns de vocês possam ter nascido nessa mesma realidade que a minha, barraco de madeira, córrego passando no fundo, ratazana rasgando o alimento que a gente comprou no dia, no outro dia tinha que jogar fora, e vivi isso por muito tempo, e eu fiquei indignado com tudo isso. E na comunidade que eu morava, não se podia vender os barracos que a gente fazia lá. A rapaziada que domina a área lá, se você precisasse sair, você tinha que doar o seu barraco para uma outra família. E foi o que eu fiz. Quando eu morei esse tempo na Brasilândia, que eu comecei a me indignar. E peguei toda a minha família e fui morar nesse apartamento de aluguel onde a gente está morando, que hoje a gente paga na faixa de R$ 1.300. É salgado para a realidade que eu estava vivendo alguns dias atrás, porque a minha diária de trabalho era R$ 100, R$ 150 no máximo. De ajudante de pedreiro, arrancando raiz, de vários serviços de jardinagem. Opa, valeu, obrigado, meu irmão. Estava falando aqui com a barriga. E é isso. E aí vim gravando meus vídeos. E os meus vídeos começou lá na plataforma do Quai. Eu sempre incentivei a juventude a sair dos vícios das drogas, porque eu fui um cara que por um tempo fui usuário de cannabis. E aquilo ali estava me degradando, eu não conseguia alcançar nada, eu não tinha... Toda vez que eu botava aquela porcaria na minha boca, eu não conseguia levantar do meu sofá, ali para mim eu ficava derrubado, e uma hora eu peguei aquilo ali e amassei. Foi dali que começou a minha história de começar a gravar vídeo nas redes sociais, incentivando a rapaziada a não entrar nesses vícios. E viralizei lá no Quai, cheguei a 200 mil seguidores, mas aí derrubaram a minha conta lá, fizeram várias denúncias e derrubaram minha conta. Aí fui para o TikTok, fui para o Instagram, e comecei a incentivar a rapaziada, a juventude, que você não precisa entrar no caminho errado para ter alguma coisa. Eu fui uma pessoa que fui usuário de cannabis, mas deixando bem claro a todos, nunca fui da vida criminosa, apesar de ter cara, como muitas pessoas dizem aí que eu tenho a cara do crime, muitas pessoas falam para mim nos meus vídeos. Mas eu nunca fui uma pessoa de chegar assim e falar, opa, eu quero trabalhar com a bolsa de droga. Não, isso eu nunca... eu quero pegar um revólver e tomar alguém. Não. Eu era uma pessoa que eu não conseguia segurar o meu salário. Eu recebia o meu salário, já ia na bocada, pegava ali 2, 3 parangas, e fumava, e depois recebia de novo, era a mesma coisa, e comecei a reparar que o traficante tinha um tênis bom e eu não. E não conseguia progredir, minhas filhas pediam alguma coisa, já teve vezes das minhas filhas pediam uma bolacha, um suco para tomar, e eu não ter o dinheiro para comprar, mas em cima do armário eu ter 2 pedaços de cannabis. E aquilo ali começou a me indignar, e foi dali que eu amassei tudo e joguei fora. E aí vim gravando agora, incentivando para a molecada que você pode conquistar suas coisas trabalhando através do seu esforço, colocando Deus na frente de tudo, e que você não precisa usar a bandidagem como um espelho, né? Que você pode usar exemplo de pessoas que estão aí, como o Pablo Marçal mesmo é o meu exemplo, é um cara ali que trabalhou honestamente, está onde está hoje, não precisou tirar nada de ninguém, nunca se envolveu com nada errado, e é isso, e eu procurei isso para mim também, graças a Deus. Eu venho crescendo nas redes sociais e gravo lá o meu desabafo, incentivando a rapaziada. E neste dia que eu viralizei há 2 dias atrás, 2 dias para cá, eu estava com 170 mil seguidores. Em 2 dias agora eu estou com 1,2 milhões, algo surreal. Tem mensagens que até hoje eu não consegui ver na minha plataforma. Enfim, é muita gente. Tem gente ligando para mim de outros países 3 horas da madrugada, porque lá é 3 horas da tarde, sabe? Eu te acordo no meio da madrugada. E enfim, transformou a minha vida da água para o vinho. E eu acredito que, acima de tudo, a minha honestidade, ela está me colocando neste lugar, e a minha fé em Deus. Porque se eu fosse uma pessoa que me envolvesse com algo errado, se eu fosse uma pessoa que procurasse caminhos errados, talvez nem aqui eu estava dentro de uma cadeia, tinha perdido minha vida, enfim. E é isso, pessoal. E eu queria deixar algo aqui para vocês, para sempre colocar Deus na frente de tudo.
E aí fiz esse vídeo aí, o qual eu viralizei, pelo fato de eu já estar cansado da realidade do nosso país. Qual é a realidade do nosso país, na minha visão, para a pessoa que vive onde eu vivo, ganhando essa faixa de 100, 150? É você ter que ganhar, porque eu trabalhando autônomo, você ganhar 100, 150 reais, ter que pagar a sua condução e de volta. Beleza, ali você já não tem mais 100, você cai para 60, 70 reais. Aí a gente vai no mercado, 1 quilo de carne que era para estar barato, pelo fato da carne estar sendo feita no nosso país, produzida no nosso país, os animais estão aqui, a gente paga 40 reais num quilinho de carne moída. Num quilinho ainda já não é a carne de primeira, aquela carne ruim, cheia de gordura. Enfim, e a gente vai no mercado com essa quantia, não consegue comprar para sobreviver no outro dia, e a gente fica nesse ciclo. E só vê muitos políticos aí enricando, muitos prometem, quando chega lá não fazem nada, e não vão trabalhar nem 40% do que é para trabalhar no ano, só faltam, e a gente não é que nem um funcionário de uma firma, por exemplo, que um funcionário de uma empresa, se ele faltar, vamos para esse contrato 30 dias, o cara faltou 20 desses dias, você pode demiti-lo, contratar outro. É um político, como é que você faz isso com um político? O cara ele falta quantas vezes quiser, depois que ganhou já era. Você tem que aturar ele por 4 anos, pagando aquele salário que não é um salário baixo. Não é 1.800, não é 2.000, é 40 mil mais 100 mil de verba de gabinete, mais isso, daquilo. E eu já estou cansado de trabalhar para alimentar essa bandidagem, porque para mim bandidos são eles. Eles sim são bandidos. E já estou cansado. E outra coisa também que me cansa, me indigna, é o fato, ali são minhas filhas, ali, é o fato da minha filha já ter chegado da escola várias vezes e falou: pai, hoje na hora do almoço deu bolacha e leite. Beleza. No outro dia, pai, o que deu, filha, hoje? Bolacha e leite. Mas na hora do almoço, bolacha e leite? Dá bolacha e leite no almoço na cadeia, para você ver se a cadeia não vira. Dá 2 dias a cadeia não vira. Então é isso, começa a indignar. Eu falo: poxa, eu estou trabalhando, meus calos da mão às vezes pinga sangue para pagar comida de preso, para pagar salário de político pilantra, que está lá simplesmente para sugar o nosso. Então é isso, aí me indignou, e ali eu tinha ido trabalhar, fazer um serviço na Avenida Paulista, e estava cansado, já estava exausto, já tinha trabalhado até tarde no dia anterior. Aí fui trabalhar, paguei a minha condução, começou a chover bastante, fazer muito frio. E eu não tinha 15 reais para dar numa capa de chuva, que lá na Paulista as capas de chuva descartáveis é um pouco mais caro, né, pelo fato de ser a Paulista, enfim. E eu não tinha 15 reais para comprar uma capa de chuva. Então eu estava andando embaixo de chuva, e parei naquele ponto de ônibus, e ali indignei, revoltado já com a situação, entendeu? Eu não estou aqui para ficar trabalhando para alimentar pilantra. Estou aqui para alimentar minha família. Só que eu não consigo pôr uma comida em cima da mesa, não consigo pôr um pedaço de carne todo dia. Enquanto tem gente aí que está sugando nosso pescoço, tem preso dentro do presídio que todo dia come uma mistura diferente, porque se você repetir da rebelião, tipo, como é que a pessoa não se indigna nisso? Sabe, aí, é isso. Fiquei revoltado com a situação, peguei meu celular, como eu faço todas as vezes, gravando os meus vídeos. E a única coisa que eu tinha para desabafar naquele momento, como todas as vezes, é o meu aparelho de celular. Desabafei. E não estava esperando que iria chegar onde chegou esse vídeo, sabe? Chegou onde chegou, minha vida está mudando dentro desses 2 dias. Graças a Deus, algumas pessoas fizeram uma doação para mim, eu que não tinha um sapato bom para colocar no pé, minhas filhas não tinham uma blusa de frio. Hoje, pela honra e glória do Senhor Jesus, consegui comprar uma blusa de frio para elas, consegui comprar uma roupinha melhor para me vestir, para que eu pudesse estar aqui. E é isso. Desculpa. De pé, vamos aplaudir esse brasileiro de pé? Uma salva de palmas com força para esse cara. Senta aqui, meu rei, ó, senta aqui. Obrigado. Você pode tomar seu lugar. Você falou que está engasgado no coração de 200 milhões de pessoas. E na hora que você falou, ele nem sabia que ele ia falar aqui. Como a gente está junto desde cedo na live, ele já almoçou lá em casa, fui na casa dele, nós já voamos. Aí veio aqui para essa festa, abriu a palestra. Foi boa a palestra ou não foi? É só abrir o coração que a boca não segura. Se o coração estiver falando, escorre no olho. Não tem como segurar isso. E é disso que eu quero falar. De uma nação que está calada, né? Eu estava falando uma coisa para esse homem aqui lá na minha mesa de jantar, e eu falei para ele o seguinte: a pobreza foi inventada. Ela realmente foi inventada porque não faz sentido a terra, que é rica em tudo, em todo tipo de recurso. São 122 características que tem que existir num planeta para ter vida. Nós temos as 122, então não falta nenhum. O planeta não está no UTI. Alguém inventou a miséria. Alguém que não quis ver o progresso, aí o outro falou: você não pode se ver de verdade, que se você se ver e for livre, você não tem controle. Repete assim comigo: quem é livre não é controlado.
E aí que está o detalhe. Para controlar as pessoas, tem que contar uma narrativa mentirosa. Tem que colocar que você tem que virar um zumbi. E eu não sei explicar espiritualmente, irmão. Quando eu vi você dando o seu grito de dependência ali, mexeu demais comigo. Eu não vi na rede social, eu vi pelo WhatsApp. E aí eu pedi para o meu time postar para ver se alguém tinha seu número, porque depois até te mandei mensagem no direct, demorou, imagino, pelo que, né, a responder. E aí nesses 2 dias eu fico vendo o que aconteceu. Parece que o grito do cara é um grito que está calado de um povo inteiro. E eu percebo que se esse povo não fizer pelo próprio povo, não vai mudar. Não vai. E as pessoas ocupam a nossa cabeça acredita que a ocupação é que vai fazer. Quando você olha, né, alguns de vocês vieram aqui hoje para tratar medo. Medo é outra coisa que não existe, é uma história, é uma fábula. Você coloca um medo numa pessoa, ela vai lá, multiplica para outra e todo mundo vai ficando com medo. Medo de quê? E aí que está o detalhe. Quando você verdadeiramente assume quem você é, ninguém te controla e não tem como mais voltar atrás. Por que as pessoas morrem de medo do medo, que o medo da liberdade? Porque ela é mais perigosa do que qualquer medo junto. Repete assim comigo, não tem como parar uma pessoa que não tem medo. Ou seja, o medo é uma história, é como se fosse uma trava, um campo de energia, um quebra-mola, uma camada de proteção para você chegar na realidade. A camada de proteção para você chegar na realidade, às vezes você tem 1 medo, 2, 3, 4, 20 medos. E aí o que a gente tem que fazer? Cara, tem que soltar o coração, tem que ser natural. Estava falando com o Lincoln. Por que a árvore nunca foi numa palestra, nunca leu a Bíblia? Escuta essa. A árvore nunca foi em lugar nenhum, não fez treinamento com ninguém e ela é próspera. Por que o rio nunca pegou instrução com ninguém e é próspero? A água vem da fonte, ele não atrapalha, deixa o rio fluir. Prosperidade. Qual que é a prosperidade do rio? Quando sobe algo vivo até ele. A prosperidade do rio só vem depois que ele deixa a água descer. Então, se a água está descendo, os peixes estão subindo, bingo, bingo. E aí, galera, o que é a parada? A parada é muito simples. Se você verdadeiramente falar, eu quero prosperar, você não precisa querer pegar curso infinito. Você só precisa ver simplesmente a natureza. Água aí, ô Lincoln, você aí. Obrigado. E aí o que acontece? Tem alguma coisa de errado. Alguém contou uma história, você acreditou nessa história, e na hora que você vê o tal do grito da liberdade, quando a alma não suporta mais. Tem um negócio, uma frase forte para mim, almática, que é: a minha alma tem saudade de coisas que os meus olhos nunca viram. No fundo, nós estamos numa experiência humana de 1.051.200 horas, que vai passar muito rápido. Quando você pisca 30 vezes, já foi 30 natais, que deu 30 anos. Aí você pisca mais 30, você está com 60. E alguns vão tentar piscar mais 30 vezes e não vão aparecer aqui mais. É muito rápido a experiência. Eu tenho uma compreensão de que a gente é corpo uns dos outros. A gente verdadeiramente precisa uns dos outros. Só que aí está o detalhe. Sabe o que me marcou? Ver gente te xingando porque você está querendo ajudar. Fala aí no microfone para a galera da transmissão. Isso acontece muito, muito mesmo, de verdade. As pessoas não xingam só eu, como também ofendem a minha família. E nas redes sociais por aí, no Quai, começou pelo Quai, pessoas com comentário de cunho sexual, uma vez que eu gravei um vídeo com a minha filha pequena, me ofendendo. Pessoas me ofendem pela aparência, pessoas falam, esse daí é escadeiro, sendo que eu nunca passagem tive pela polícia. Inclusive, entrando nesse assunto de polícia, eu já tinha viralizado antes nas redes sociais, acho que algumas pessoas podem me ter conhecido de algum vídeo anterior. Eu trabalhava na Dutra, desentupindo esgoto, e eu estava indo para o serviço todo uniformizado, nosso uniforme era laranja, com refletivo, beleza, aí na periferia que eu morava, lá é uma área muito perigosa, que eu moro, só mudei um pouquinho para o lado, onde é um pouquinho melhor, não é dentro do miolo onde eu morava. E eu saía 4 horas da madrugada para ir trabalhar, e sempre saía com o meu uniforme, não por medo de abordagem, por facilitar mesmo para chegar no serviço, só botar o capacete e ir para a obra, para não precisar passando para se trocar, para demorar. E eu indo para o serviço, assim que eu saí da periferia, entrei na avenida, veio uma viatura.
E essa viatura tinha 2 policiais. Um deles desceu para me abordar, o outro ficou dentro da viatura. E o que desceu para me abordar, não sei se eu posso falar aqui, posso falar? Posso ser sincero, de verdade? Sou nascido e criado em periferia. O uso da droga que eu tinha era cannabis. Mas eu conheço como ficam pessoas com o uso da cocaína. E creio que muitos de vocês conhecem como que a pessoa fica. A pessoa fica instalada, a pessoa fica com a região do nariz toda branca e suja. E era desse jeito que estava o policial. Me perdoe se tiver policiais aí, mas vocês sabem que isso realmente acontece. E ele estava visivelmente alterado, alteradíssimo. E ele me abordou, falou, primeiramente que ele já me encostou, encosta aí, vagabundo. Vagabundo, eu estava com roupa de firma, eu não sou vagabundo. Até então tudo bem, eu não vou responder porque eu também não sou besta. A gente que mora em periferia não tem direito de reclamar, é diferente de quem é abordado na área nobre. A gente, se reclamar, é tapa na cara e tá filmando, vai apanhar você que está filmando, aí acabou, é sempre assim. E aí, beleza, ele pegou meu RG, levou até a viatura para poder puxar. E eu escutei, eu lembro bem da mulher, que uma mulher parece que Copom, o nome que fala Copom. A mulher falou assim, falou meu nome completo e falou assim, nada consta. E ele, de vez chegar em mim e falar assim, já começou a abordagem errada, me chamando de vagabundo sem eu ser. Até aí tudo bem. De vez ele chegar na hora de a mulher falou que nada consta, e falar assim, toma, ô cidadão, ou até, toma, otário. Eu até aceitava uma palavra assim, desde que ele não fizesse o que ele fez. Ele falou assim, toma, sai fora. E no que ele me deu meu RG, ele meio que desferiu uma ajoelhada em mim. Aquela ajoelhada pegou de raspão, eu não senti dor física, mas senti aquela dor de você não poder fazer nada. E eu sou um cara de 1,84 m, eu não sei se a revolta dele é porque ele era um cara bem baixinho, deve ter sofrido muito bullying por pessoas altas na escola, mas eu não sei o que passava na mente dele. E ele me deu uma ajoelhada, me desferiu uma ajoelhada. E aí, beleza, peguei meu RG, coloquei no bolso e fui trabalhar. A ajoelhada não doeu, mas fiquei com aquilo, tipo, por que eu apanhei? Por que ele me bateu? Tipo, se ele não foi com a minha aparência, mandasse eu sair fora, me xingava, mas me bater... Aí fui trabalhar, e nessa época que eu gravei esse vídeo, estava um calor insuportável em São Paulo, tá? A sensação térmica de 40 a 42 graus, e eu estava na beira da Dutra, os esgotos que eu trabalhava assim, era bem colado com o asfalto da Dutra assim, e era eu dentro do esgoto, apenas ficava com isso daqui para cima, para fora, e a fumaça dos caminhões, jogando fumaça preta no meu rosto, aquele sol e o sol pingando, e eu mexendo com coisas que eu não vou falar aqui, senão vocês não jantam, né, e aí fiquei com aquilo na minha cabeça e a lágrima pingando também do olho, novamente aquela revolta ali, eu peguei meu celular e gravei. Mas eu gravei para que aquele vídeo chegasse naquele policial, porque para mim, naquele policial e em outros, porque para mim alguns policiais iriam ver e ia pôr a mão na consciência, falar, a gente tem que parar de abordar as pessoas dessa maneira, chamar de vagabundo sem saber quem é a pessoa, julgando pela aparência. Vamos primeiro pegar o RG, vamos primeiro ver se o caba deve. Se o caba não deve, não tem por que esculachar o cabra assim. E aí eu falei, eu gostaria que esse vídeo chegasse até o policial que me agrediu. Se chegar até o senhor, coloca a mão na sua consciência. O senhor bateu num pai de família. Eu estou aqui de boa, sou um cara da paz. Mas imagine hoje você bate num pai de família aqui, num pai de família ali, em outro ali. Uma hora você vai pegar um pai de família que está devendo aluguel, que está sem nada nos armários. O cara vai marcar a tua cara, ele vai procurar onde você mora. Que assim como o policial consegue identificar onde o cidadão mora, o cidadão também, se quiser, também acha onde o policial mora também. Então, tipo assim, tá, é como diz aquele ditado, criando cobra para te morder depois, sabe? E aí eu falei, aí o senhor tem que tomar muito cuidado, porque eu sou pai de família. O senhor com certeza deve ser também. E você deve ter amor pelos seus filhos. O que você vai ficar batendo em um no outro? Uma hora o cabra te acha, o cara tá cheio de ódio, devendo aluguel, devendo tudo. O cara pega um revólver na cintura e descarrega e você acabou. Então, eu fiz aquele vídeo lá, aquele vídeo chegou a viralizar. Então, eu queria aproveitar esse momento aqui, para que, já que estão gravando bastante, queria que esses vídeos que estão gravando chegassem a todos os policiais militares, federais, todos os policiais que agem dessa maneira que eu estou falando. E esse vídeo pegou uma proporção gigantesca de visualizações e chegou a milhares de policiais de todas as categorias em vários lugares do Brasil. E comecei a receber mensagens. Nesse dia, esse vídeo viralizou, foi em 2 horas. Gravei aquele vídeo de desabafo e postei nos meus vídeos do Kawaii, onde eu incentivava a juventude a não entrar nos vícios. Era um vídeo que não tinha nada a ver com o meu nicho. Só que como eu estava com aquilo ali, eu aproveitei para desabafar. Porque vi que meus vídeos estavam tendo alcance, eu falei, pode ser que passe por policiais. E comecei a receber mensagens de vários policiais de várias categorias, de vários lugares do Brasil. Policial de Rota, Rocan, policial de Minas, de Goiás. Meu amigo, peço perdão em nome da Polícia Militar, não é da nossa prática fazer isso. Infelizmente, a gente sabe que tem laranja podre no nosso meio. Pedimos perdão, a gente está vendo seus vídeos anteriores, estamos vendo que você é um rapaz do bem. Os seus vídeos, a gente está vendo tudo certinho. Policial de rota também, pedindo perdão, e muitas pessoas falando para mim assim, isso é mentira desse rapaz, por que ele não vai na corregedoria? E lá existe isso para pobre?
Você vai na corregedoria e você denuncia, é 3 dias para você sumir, o carro bicho te pega. A gente na periferia conhece um carro chamado carro bicho. Ele é todo escuro e ele anda com pessoas que usam farda, mas ali não vão estar fardados. Vão te botar dentro do porta-malas, somem com você. E isso é a realidade, por mais que muitas pessoas não querem aceitar. E esse foi o meu medo. E aí passou 2 horas que eu tinha postado esse vídeo, o celular no bolso, deu a hora do almoço, fui comer, aquela tristeza. Peguei o celular, 500 mil de visualização. O vídeo já tinha. Eu falei, aí as pernas começaram a balançar, eu falei, agora acabou minha vida, morri. Já era. Agora, por mais que eu não falei nome, não falei categoria, ele vai saber que eu estou falando dele e vai falar, por que foi que você filmou esse vídeo, hein? Agora vamos embora ali que acabou para você. E passei, não foi filha, passei a não sair mais de dentro de casa. Entrei na depressão profunda. Todo carro que eu olhava de manhã cedo para ir comprar pão, via um carro que não estava lá na noite, eu falava, não, filho, eu não vou comprar pão não, espera, deixa aquele carro sair dali. E eram carros normais, carro que não tinha nada a ver, mas o medo era tanto, e acabei piorando a minha situação, acabei causando uma crise de ansiedade forte em mim, perdi quilos e mais quilos, fiquei sem comer por dias, a depressão profunda, o medo de morrer, de sumir do mapa, sabe? E é isso. Queria que esse vídeo chegasse a todos os policiais que fazem isso, que eles abrissem os olhos e nunca mais fizessem isso com uma pessoa que não deve. Muito bom. Uma sugestão que eu dou para todo mundo é que nós estamos na geração do celular, né? Na geração onde está todo mundo virando zumbi, uma pessoa vai saltar de uma ponte amarrada em 2 cordas, todo mundo com o celular na mão, não conseguiu fazer nada, porque está todo mundo zumbi. Parecia até uma oferta aquilo ali, uma oferenda, né? 3 homens que tem que ter cuidado do objetivo, o noivo, mais um monte de gente, todo mundo fica falando, acorda, acorda, acorda. A corda não era a que segurava, a corda é porque todo mundo está dormindo, acorda, acorda. O nome da empresa que a menina morreu é Corda. E o BO faltou o quê? Acorda. E aí eu vejo que existe um despertar na nação, sabe? De um grito que vai acordar o povo. Por que de tempos em tempos esse povo acorda? Só leva 30 anos para acordar um povo. Só que hoje a gente tem um instrumento chamado celular, a gente tem a internet, a gente tem IA, tem tanta coisa. Por que a gente não explode logo? Por que a gente não destrói esse medo de uma vez logo? Por que a gente não para de ferrar uns aos outros logo? Por que você compra um carro aqui no Brasil, você fica um pouquinho melhor, a pessoa vira e fala o que para você? Está roubando. A pessoa, por exemplo, que é fracassada, como é que é o vídeo? É uma lavagem cerebral, cara, cultural. A pessoa vai gravar um vídeo, ela não dá certo na vida, o vídeo dela é falando de quem? De quem deu certo. A pessoa não consegue fazer nada, não consegue vender, ela vai falar mal de quem vende. A gente aprendeu a derrubar quem tem sucesso, oprimir quem está crescendo. Para quê? Para ficar todo mundo ferrado. Então, esse exemplo poderoso aí do policial, tem muita gente que não curou seus traumas. Se você for avaliar o trauma de alguém antes de dar um cargo para ela, a maioria não vai conseguir. Então, a frase máxima, irmão, para você usar na sua vida, que eu imagino que pela habilidade que você tem com as palavras, você vai fazer muito evento e declara isso na sua vida, você tocando um terror nessa nação aí em várias frentes. Você tem que saber que um adulto, você nunca pode julgar ele sem saber a criança que ele foi. Eu estava falando com o mano aqui das tatuagens dele. Se você ouvir a história das tatuagens, você fala, coitado, por que ele aceitou? Ele estava num ambiente onde os amigos skatistas começaram a desenhar um no corpo do outro, e eles queriam lançar uma marca de roupa, de skate, pá, do nada mandaram tatuar o que cada um desenhou no outro. Todo mundo fez live, um no braço. Desculpa, Pablo. Fala aí. Todo mundo fez live assim, ó. Life seria a marca, né? Um no braço, outro fez no pescoço pequeno. Eu fui o mais otário de todos, coloquei na cara. Só que, naquela época, eu não sabia que quando eu tomasse a minha vida adulta, isso iria me prejudicar de uma certa forma, porque eu não discordo das pessoas, porque tem pessoa que a primeira impressão é a que ela já mata ali. Opa, bateu o olho na pessoa, ela já, fica com o pé atrás. Você precisa se explicar, você precisa mostrar que você não é nada daquilo, para que aí a pessoa tenha uma outra visão de você. Mas, geralmente, as pessoas bateu o olho em você, olhou, o cara cheio de tatuagem na cara, é criminoso. É isso, aquilo. Nem te perguntam. Tem um abençoado ali, um tal de Eduardo, que está assistindo no YouTube, que ele falou que se te vê na rua, ele passa distante. O terrível não é... Eu ouço muito disso. Então, mas o terrível, sabe o que é? É que um coração desse jeito, às vezes ele não tem nenhuma tatuagem na cara, mas o coração do cara tá podre. Verdade. E a gente tá cheio de pessoas assim na sociedade, de julgar o outro pela lataria.
Sim. E aí que está o detalhe. A gente vai conviver como uma nação, como uma família. Como que a gente vai servir uns aos outros se a gente já julga a pessoa pelo que ela fez no rosto, que ela fez no corpo, sei lá o quê. Sim. Então, assim, por mais que a pessoa está fazendo... Esses caras, como você já está ficando muito famoso agora, esses caras, eles nos usam para fazer a terapia deles. Não, né? Hater é fã. Pois é, mas é tudo fã. Gente que não dá conta de pegar na sua mão, vai pegar onde? No seu pé. E aí que está o detalhe. Gente que é livre, eu nunca vi uma pessoa livre julgando outra pessoa. Gente que é escravizada emocionalmente, traumatizada, como ela não consegue criar uma sentença absolutória, ou seja, de absolvição, de perdão, de liberação dela mesma, o que ela faz? Ela quer condenar os outros. O prazer dela está na condenação alheia, porque ela não consegue se liberar. Então, como ela não consegue se liberar, está resolvido para ela. O que ela vai fazer? Quer condenar todo mundo. E aí que está o detalhe. Eu não vi esse ano alguém numa sintonia igual o Lincoln. O cara parar, mandar real. Achei massa que ele falou, foi um desabafo. Mas parece que é o cansaço de todo mundo. Deixa eu te contar, irmão. Você sabia que até gente rica está cansada do país? Você sabe por quê? Você quer saber por quê? Se falta carne no seu prato, você não está entendendo o que está faltando. Está faltando gente para trabalhar. Porque se a carne está faltando lá no prato, a inflação já comeu todo mundo. Quem tem dinheiro não quer aplicar o dinheiro porque o dinheiro está desvalorizado, não quer investir em infraestrutura, quer entregar só na mão do banqueiro. Sim. Só para você saber, o Brasil está pobre desse jeito, com excesso de dinheiro no banco. Qual que é o BO? A gente não aprendeu desde pequeno a ser poupador, de colocar dinheiro na poupança, sim ou não? Dinheiro tem que ser aplicado no chão. Dinheiro tem que virar aço. A gente tem que construir. Você já trabalhou, né, em construção civil? Nossa, demais da conta. Então, só que o que acontece? Quando está faltando comida no prato do mais simples, o que tem grana fala, eu não vou aplicar nessa plataforma chamada Brasil mais não. Aí o que acontece? Crise generalizada. A gente só está aumentando os gastos. Quando a gente tem uma política que é gastadeira, quem é que paga? Você falou um trem massa na live hoje no carro, né? A gente deve estar umas 6 horas de live já. Né? É bastante tempo. Você falou um negócio muito massa. Se eu erro, o cara me manda embora. O político rouba nós e ele pode ficar lá. É. Só sobra para nós a engrenagem que movimenta esse país. As pessoas, a gente que é de ponta aqui. A gente que fica com todo BO, vamos dizer assim, todo pagamento de todo mundo sobra para a gente aqui. É por isso que a gente está indo no mercado e não está conseguindo comprar o básico, sendo que a gente rala mais de 10 vezes mais que muitas pessoas em outros países e não consegue comprar um básico. Eu me sinto um otário quando eu compro um carro nos Estados Unidos, põe ele dentro de um container, ele vem de navio, chega aqui. Vou dar um exemplo. Comprei uma Escalade, paguei, sei lá, mais ou menos isso, uns $135 mil. Aí, quando você está trazendo ela para cá, você chega com ela aqui, aí o governo faz você pagar uns R$600 mil de imposto. Ou seja, o carro custa 135 mil. Em 1994, quando lançamos o real, há 22 anos, 22 não, 33, né? 32 anos atrás. Há 32 anos atrás, quando a gente lançou o plano real, aconteceu uma coisa. R$1 era $1. Então, olha que coisa. Para eu não ter que pagar um imposto desse, a gente tinha que ter esse carro sendo fabricado aqui. E a gente não ia pagar 135 mil dólares, ia pagar 135 mil reais. Hoje o Uno custa 100 mil conto. Você vê o que aconteceu com o dinheiro. Alguém falou, o Brasil está rico, a loteria está pagando R$1 bilhão. Está pagando R$1 bilhão porque o dinheiro não vale mais nada. Na verdade, a loteria é 200 milhões de reais, não é 1 bilhão, é porque o dinheiro desvalorizou 5 vezes. Então, eu me sinto um otário em ver que a gente paga uma gasolina, sendo que a gasolina é toda daqui, a gente vai e paga quanto? Paga 5 vezes o valor do negócio. Eu não sei se isso incomoda você, mas isso me incomoda. Não faz sentido, parece que alguém meio que juntou um grupo, o grupo é contra nós todos e a gente tem que ficar empobrecido. E quem tem um pouco mais de clareza fala, vou embora daqui. Esse é o sonho de quem odeia o país. É que quem resolve vai embora. Pessoa que não dá conta de desabafar igual você, a pessoa pegar e vazar. Você imagina a quantidade de milhões de brasileiros que saíram fora do Brasil porque não acreditaram. Até que eu te falei.
Dá para ganhar, às vezes, 20 mil reais lavando banheiro fora do Brasil. Mas se você empreender, você faz mais que isso. Sem tocar na bosta de ninguém. Você entende ou não? Eu não sei se vocês sentem essa indignação. Porque se ela não for verdadeira na nossa nação, a gente não vai mudar. E aí está o segredo. Marcelo, o que está por trás de tudo isso? A mentalidade. Eu lembro bem quando as pessoas criticavam esse tipo de política de paralisar as pessoas, que é a mesma política de Ramsés. Tem uma história, irmão, lá na Índia, que o governo indiano fez o seguinte. O governo indiano, para acabar com todas as cobras peçonhentas, toda cobra que tinha veneno, o governo começou a bancar, o melhor juízo, acho que é indiano, começou a bancar o assassinato dessas cobras. Então tinha que matar ela, chegava lá, comprovava que matou, o governo pagava. O que o povo esperto demais fez? Começou a criar cobra, para multiplicar. E aí, para multiplicar a cobra, eles pegavam os filhotes e levavam para receber o dinheiro. E de tanto que eles multiplicaram, o governo falou que, peraí, ao invés de diminuir, está aumentando as cobras, então vamos parar. O que o povo fez? O povo catou as cobras no cativeiro e soltou na rua, ficou 1000 vezes pior. Ou seja, quando você quer resolver um problema pelo efeito, você vai assustar com o que vai acontecer com esse problema. Se você não trata na causa, você está criando outros problemas. Então, eu quero libertar um povo. Na verdade, não quer libertar um povo, quer aprisionar emocionalmente um povo para um povo ficar dependente. Aí vem o outro inteligente e fala o quê? Não, a gente não tem que fazer nada por ninguém, nós temos que fazer por todo mundo. A minha indignação é que não faz sentido nenhum um planeta rico falar que tem pobre num planeta. Eu tenho certeza que isso é uma narrativa absoluta. A gente estava lá falando na conta disso no almoço. Não faz sentido. Se a gente desse uma chácara para cada morador da terra, ia sobrar 94% dos terrenos ainda. 8 bilhões de pessoas morando confortavelmente, nem em lotezinho não, em chácara. Todo mundo ocuparia 6% do planeta. Só 6%, não falando com água não, estou falando de terra. Por que a maioria não tem uma casa? Por que a maioria não pode ter seu descanso? Por que a maioria tem que ficar frenética? Aqui está o segredo. A fábula que é contada é para a gente ficar extremamente estressado e ocupado no modo zumbi, não vendo nenhuma chance, nem de encontrar nem sua identidade, nem seu propósito, nem saber quem Deus é, e nem saber a leveza que é ser próspero aqui na Terra. Mas por que esses caras fazem isso? Criam um mecanismo onde poucos conseguem ascender na sociedade. Por que um cara desse tem gente falando mal dele? Por que a gente, no que a gente faz, tem gente falando mal? Porque fomos programados para ter medo do progresso e atacar quem tem um progresso. Engraçado, nós vamos ainda nos Estados Unidos tirar esse passaporte, né, filho? Não tem passaporte, não tem carteira de motorista. Tem que resolver tudo, né? Na fé de Deus, meu irmão. Vamos arrumar tudo. Na fé de Jesus Cristo. Vamos arrumar tudo. Trabalhando hoje para comer amanhã, trabalhando hoje para comer amanhã. Se estivesse pronto aí. Eu falei para você, cheguei a começar, que nem eu falei, eu parei de estudar aos 14 anos. Não porque eu quis, foi porque eu tive que escolher entre trabalhar e estudar para poder ajudar em casa. E parei nos 14 anos de idade, comecei a engraxar sapato e vim trabalhando. E agora, maior de idade, eu consegui terminar os meus estudos, ensino médio, fiz o Enem e comecei a faculdade de jornalismo, mas não aguentei pagar nem a primeira mensalidade, porque não tem como, ou você come, ou você paga aluguel, ou você paga uma faculdade que é muito cara a mensalidade. E aí eu tive que desistir, mas não tinha na minha cabeça que eu precisava trancar ela. Eu achei que só o fato de eu desistir já estava tudo bem, agora tá uma bola de neve para eu pagar, não sabia, acabei furando meu próprio barco aí. E é isso. Você tá ligado que todo barco tem um furo, né? É. Todo barco entra água. O problema é que tem uma bomba de porão que joga água para fora. Todo mundo fica assim, mas como assim? Tem coisas que se você descobrir sobre embarcação e aviação, você não vai gostar de voar nem de navegar. Todo barco entra água. Isso é certeza absoluta. Em algum lugar está entrando água num barco. Agora, felizes são aqueles que têm uma bomba de porão. O problema não é o barco nem o furo. O problema é não ter uma bomba para jogar água para fora. E aí é óbvio, né? Buraco é uma coisa, agora o rombo é outra. Quando você falou dessa parada da faculdade, eu usava 100% do meu salário de atendente de call center para pagar a faculdade de Direito. 100%. E aí, o que eu fazia? Como não dava para usar o Vale Transporte para o Vale Transporte, eu
usava o Vale Transporte para a bicicleta, porque o meu Vale Transporte ou dava para ir só para a empresa ou ir só para a faculdade. Aí o que eu fiz? Eu peguei aquele Vale Transporte para comprar uma bike e eu me movimentar com bike, porque não dava para gastar o recurso, porque eu precisava, tipo, me movimentar 4 vezes. E aí que tá a parada, a gente começa a batalhar, você vai ver, cara, parece que o trem foi desenhado para você desistir. Eu acho isso incrível, a parada é desenhada para você desistir, para dar errado. Então, eu vejo um levantar e queria que você pegasse essa frequência. Quero te ouvir mais, quero te falar, irmão, que você é amado. Obrigado. Eu te agradeci ali, eu pedi aquela hora que a gente estava almoçando para afastar as câmeras para a gente ficar mais à vontade, mas o povo ficou doido querendo ver essa parada, né? Sim. Eu acredito, cara, que esse grito seu, tá até aí no palco, você viu aí sua foto ali ou não? Você nem viu, né? Não tinha visto, não. Você tá com Que cara de legal. ator, velho. Eu posso tirar uma foto com ela? Vai lá, levanta lá e já tira. Alguém vai tirar. Esse aqui... Ah, mas esse aqui tá parecendo que tá muito bonito esse cabelo, não parece comigo, não. Aí foi. Ai. Ele vai tirar a foto, ó. Guardar de recordação, se a bateria aguentar, que tem 1% aqui. Ó, sua palestra já é essa aí, eu coloquei o nome pra você, ó. Você viu ali? Tá escrito aqui, ó. A voz da liberdade. Pai, tá vendo só? Ah, pai do céu, meu irmão, peraí, deixa eu virar aqui. A câmera deu uma pifada aqui. Ele já ganhou um iPhone laranjadão, vai ativar hoje. Opa, obrigado, hein? Ganhou um 17 Pro Max do Paulo 7. A voz da liberdade. Obrigado, Deus abençoe, obrigado. Valeu. Senta aí, pô. Então, ficou da hora a foto dele, né? Então, esse aí já é. Aí você só tira a minha cara. Nossa, minha cara tá feia aí. Tira minha foto, deixa só a dele. Não, eu ia perguntar quem é aquele cara ali, eu não vi ele aqui ainda. Quem é? Outro palestrante. O bicho é bem humorado. Tem nada a ver essas IA aí, só pra você ver. A voz, escreve aí nos comentários, a voz da liberdade. Cara, tatuagem no pescoço, colocaram o número de um preso ali, qualquer ali, que não tem. Tá escrito é Isis, né? É Isis. É o nome da sua filhinha. Aquela bebezinha ali. Esse aí chama IA, irmão. Isso aí é IA. É que meus vídeos é bem caseiro, eu nem uso IA, né? Mas naturalmente mesmo. Mandou Bacana, rodar. bacana. Obrigado aí a quem fez aí, quem fez, obrigado. Ou seja, você tá agradecendo a IA, né? Foi IA que fez. Valeu, IA. Valeu, Iá, obrigado. O que acontece? A gente precisa de uma fagulha no cérebro. É disso que eu quero falar. Vou falar bem rápido. Vou abrir para perguntas. Vocês podem fazer pergunta para ele, pergunta para mim. Vão responder também pergunta na internet. A fagulha que faz uma pessoa mudar de rota. Fala todo mundo assim comigo. Metanoia. Metanoia vem do grego, que é mudança de rota. Então as coisas... Eu já pedi para o meu CFO achar um terreno para a gente comprar. Nós vamos levar vocês lá. E aí já tem um monte de gente mandando mensagem. Bora ajudar a construir. Eu já te falei, né? Sim. Estava explicando para ele que ao invés que a gente vai dar isso para ele, da gente comprar um apartamento para ele pegar uma coisa no preço de mercado, ele não multiplica o patrimônio. Se eu comprar com o mesmo dinheiro um bom terreno e construir, para quem não entende o jogo, por exemplo, uma casa que vale R$1 milhão, você gasta 500 para fazer. Então, você vai comprar um apartamentinho aí qualquer, você gasta 350 mil. Se você gastar os mesmos 350 mil na casa, ela vale 600 conto, 700 mil. Então, só de construir e ter o traquejo de fazer isso, você já ganha com aquilo. Aí o que você pode fazer? Se você quiser conselho, que eu te falei que eu vou te oferecer isso também. Você pega aquela casa e fala, poxa, minha casa do sonho. Senta com a varoa ali, sua esposa, com as filhas e fala, nós vamos morar de aluguel porque nós vamos vender essa casa, para a gente fazer o caixa. Você vai lá, vende a casa por 700 conto, compra 2 terrenos e faz 2 casas. Se você repetir a operação 3 vezes, aconteceu o quê com o Lincoln? O Lincoln tem várias casas. Depois você tiver 6 rodando com lucro, tudinho, você vai perceber que você nem precisa do seu dinheiro. Aí você vai na Caixa Econômica, vai lá, levanta o financiamento, pega a grana, aí compra a casa que você quer. Aí você não corre atrás. O que é o problema nosso? Você vai para países que são muito desenvolvidos, o desejo do país desenvolvido não é ter casa própria nem fazer faculdade.
mas a gente tem uns desejos que atrapalham a nossa vida, que é ter uma poupança e ficar poupando o dinheiro, ao invés de investir em nós mesmos e comprar e vender. A gente não é um povo instruído financeiramente e a gente faz o quê? A gente entra num financiamento de 30 anos para acabar com a nossa vida. Por exemplo, se você tivesse comprado um apartamento de 30 anos, você ia ter que ficar lá. E a pessoa fica presa num lugar por 30 anos. A melhor fase da vida dela útil, ela passa 3 décadas pagando um apartamento que representa 2, 3 anos da vida dela, e não 30. Olha lá. Pede para IA tirar o número do pescoço e colocar Isis. É isso. 91, 85, aí eu não sei de onde tirou isso, mas... Olha que legal ficou, e bacana, cara. Só tira o número. Eu não lembro de ter feito essa pose em nenhum momento, não sei como que era. Criou, mas ficou bom demais. Quando você estava no exército. Então bateu continência ali. Na hora que você foi, quando você estava numa obra. Parece um bombeiro que está saindo do lugar de chama. Você sabe ler a imagem. A imagem é isso aí mesmo. Você veio do inferno, agora está na luz. Não, mas aí você apelou, aí pegou pesado. Quando eu me vi, eu falei, será que nós viemos de uma excursão no inferno? Será que foi o quê? Ou você saiu do seu inferno astral, né? Você pode pôr o significado Mas eu vou ficar que você está salvando gente. Você entrou numa casa em chamas, que é o Brasil, e você entrou lá com um grito e tirou todo mundo lá de dentro. E eu agradeço esse espaço aqui, porque esse espaço aqui eu creio que está servindo para mostrar para a rapaziada de onde eu moro, da periferia de onde eu moro, que é possível você vencer sem tirar nada de ninguém. Eu bato na tecla sempre. Você não precisa atrasar ninguém. Inclusive tem um vídeo que eu gravei esses dias aí, que eu sempre gravo minha rotina assim, fala pessoal, são 4 horas da manhã e o caba desenrolado está saindo para a luta. E parece que eu estava adivinhando que os últimos vídeos que eu fiz, fala pessoal, o cabra desenrolado, fala pessoal, você tem duas, você tem duas oportunidades na vida. Ou você levanta cedo para ir atrasar um pai de família no ponto de ônibus. Fala mais próximo do microfone ali. Ou você levanta cedo para ir atrasar um pai de família, para ir tirar de alguém que está no sufoco na luta, mas você corre o risco de tropeçar e a gente ajudar você a se levantar. Ou vocês entenderam o que eu quis dizer com isso, né? Ou você levanta cedo e vai para a luta e ganha o seu dinheiro suado, sem tirar nada de ninguém, mas quando você chegar em casa, você coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente. Porque o maior bem que a gente tem é deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que a gente não tirou nada de ninguém, não precisou atrasar ninguém. Você prefere qual? Você prefere essa? É melhor botar anterior. Pronto, aí tá bom. Ali ficou parecendo aqueles atores de cinema lá, americano lá. Tá parecendo Prison Break. É isso mesmo. A outra ficou melhor. Testa mais um aí, fica um cara mais amável. Tô vendo, a próxima vai vir de batom, porque toda hora tá mudando. A tatuagem acertou, agora sim. Agora pegou. Não, mas a anterior tá parecendo, a gente já deu um significado top. Você entrou na casa em chamas, o Brasil em chamas. E a sua voz de liberdade entrou lá e tirou muita gente lá de dentro. Então, olha só. Eu acho que vocês não entenderam até agora. Tem gente que escreveu ali no comentário assim, nasce mais um influencer. Somos 7 milhões de influenciadores nas redes sociais. 7 milhões só no Brasil. Eu acredito que precisa de 50 para convencer os outros 150 a fazer o que precisa ser feito. O brasileiro precisa de muita gente falando para ele entender. E é sobre isso, né? Eu já vou abrir para perguntas para vocês. Tem gente aqui, ó. Tem gente aqui que era mendigo. Era um morador de rua. Tá ali, ó, levanta a mão aí, ó, do México. Olha que benção, cara. E ele ficava assistindo os vídeos e ficava na imaginação cortando cabelo. E aí corta o meu cabelo. Rapaz, e que benção, meu Deus. Olha aí, tá vendo só? Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Chega aqui. Uma salva de palmas pro do México. Deixa ele falar, só pode ficar aí, fica você sentado aí. Tá pra cumprimentar o homem que não pode. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Valeu, legal. Aqui, ó. Ex-morador de rua, um improvável e aprovado por Deus, através do Pablo Marçal. 2021, no 459, fiquei assistindo ele, eu peguei a cadeira e falei, Pablo, só que não tinha Pablo, né? Eu só estava só na imaginação. E eu nem sabia que isso era fé. E aí, através da minha vida, sempre foi assim. 2022 já estava cortando o cabelo dele, acessei pelo network, toda essa oportunidade que você está tendo, ele deu aqui e eu fui crescendo aqui dentro. Hoje eu dou palestra, tenho mentoria, tenho pessoas crescendo, tenho um livro assinado
prefácio, Pablo Marçal transformou minha vida e a vida da minha família e de milhões de pessoas que através da minha história e através do digital. Gratidão, irmão. Glória a Deus por isso. Aí, ó, a gente pode fazer muita coisa, é só destravar. A gente pode fazer muita coisa. Vou abrir para perguntas. Vocês querem fazer perguntas? Vai lá, pergunta. Se eu tivesse que dar um conselho de sucesso de vida para os meus filhos, que conselho eu daria? Que o sucesso real só vem depois da morte. Não existe o sucesso que as pessoas estão procurando, é por isso que se matam. Olha que interessante, as pessoas que mais explodiram em fama no mundo fizeram pactos, né? Vocês sabem disso ou não? É real o negócio do pacto. Hoje mesmo nós estávamos fazendo um pacto. Um pacto com Deus, para você não enlouquecer com fama, com gente te oferecendo coisa e pensar sempre em transbordar na vida dos outros, né? E falei para ele, confirma aí se eu não falei. Eu falei para ele, você não me deve nada. O que eu fizer por você, eu estou fazendo para o Senhor. Eu só quero te pedir. Faça pelos outros. Sim. Você não me deve nada, absolutamente nada. Não deve nem obrigado. Isso é cortesia. Se não quiser me dar, eu já sou curado. Agora, entender que você foi chamado por uma coisa e alguém vai tentar te atrapalhar em nome do sucesso. Sucesso é a raiz da palavra sucessão, né? Então, o verdadeiro sucesso, ele só é real e pleno depois que você encerrou suas atividades aqui na Terra. Então, quem busca o sucesso está buscando a morte. Que a verdadeira sucessão só vem depois de morrer. Por exemplo, seu pai tem algum patrimônio, você só vai tocar na herança depois da morte. Engraçado é que se ele deixar dívida, vai comer toda a herança. Se tiver também alguma coisa para receber. Mas no nosso direito brasileiro não atravessa a dívida, né? Atravessa só o quitar da dívida. Então, gente, acho que o sucesso não é ter muito seguidor. O sucesso é ser natural. E enquanto você está vivo, que é quase 70% dele, é você ter tempo. Depois de ficar um pouco rico, eu percebi o seguinte, que o sucesso financeiro não é ter grana, é não ter gana. É não ficar o tempo inteiro pensando em coisa. O sucesso também, que é absurdo, é olhar para a minha agenda e não ter nada. Isso para mim, a riqueza real é o tempo. Então, uma pessoa que é muito ocupada, o tempo inteiro ocupada, ela tem um problema, a riqueza limitada da parte dela. Vai lá, próximo. Diga. Essa ira dentro de você, essa indignação desde a sua infância, quando que você descobriu essa ira e falou, basta, não quero viver isso mais? Sim, eu sempre fui revoltado com a situação da pobreza, mas o extremo para mim mesmo, o extremo chegou quando eu vi que eu não estava conseguindo sair de um barraquinho de madeira e acordava de manhã e primeiramente que de madrugada, toda madrugada a gente acordava com ratazana, que eu costumo não falar que era ratazana, era cavalos, porque eram grandes mesmo, levavam um homem nas costas, o cara não encostava o pé no chão, era bicho grande. E toda madrugada eles entravam dentro do meu armário, rasgavam comida, urinava, e todo o dinheiro que eu trabalhava, eu não conseguia sair dali, eu não tinha condição de pagar um aluguel, porque a diária era muito pouca. E aquilo ali começou a me revoltar. Até que uma hora eu conseguia juntar um dinheirinho, com muito esforço conseguia juntar um dinheirinho e sair de lá. E aí começou a vir esse negócio da gente trabalhar aí no mercado e os preços das coisas cada vez mais subindo, cada vez subindo. Uma hora você conseguia comprar 1 quilo de carne, um café, um óleo. Daqui a pouco só 1 quilo de carne. Daqui a pouco já nem 1 quilo de carne. E aí isso daí começou a doer no meu coração. E a revolta mesmo explodiu ontem de ontem naquele vídeo, né? Que eu já estava saturado disso, né? Ainda estou saturado dessa situação no nosso país. E aí foi quando o boom mesmo que explodiu, foi ontem de ontem mesmo, que já não estava aguentando mais, né? Sair para trabalhar num dia para comer no outro, e agora já indo trabalhar num dia para mal comer no outro. Está piorando a situação. E aí foi a hora que eu explodi de vez, né? Boa. Próximo. Lá, o garoto lá. Pode perguntar. Bom? Peraí, boa tarde. Daqui, pegaram minha água. Outra? Eu sou Miguel Arcanjo. Tudo bem? E eu e minha mãe, a gente estava conversando hoje de manhã e apareceu o seu vídeo, Lincoln, para mim. E eu fiquei muito impactado e emocionado por ver o seu vídeo. E eu sou orientado pelo João Adolfo. E
eu tenho 12 anos e uma coisa é que o que me chocou na sua história é que a gente consegue andar junto. Por quê? Porque eu tenho uma imersão que se chama imersão Benuti, que eu fui abandonado eu tive um abandono paterno desde os 3 anos de idade, então não conheço meu pai. E dali, eu e minha mãe, a gente começou minha mãe virou mãe solo. E a gente morava em uma casa onde era ruim mesmo também, que nem você estava falando aí. E algo que eu quero dizer mesmo é que não é para desistir, né? Não é para desistir. E eu já estou indo para a minha 3ª edição da Imersão Benuti. E hoje eu também incentivo os jovens, adolescentes, para não desistirem. Mesmo que o abandono paterno dói muito. E eu vejo que Deus ele abre caminhos, como ele abriu o caminho para eu conhecer o João Adolfo dentro de um evento que eu estava trabalhando nele. E eu sou piloto de drone profissional hoje e hoje eu incentivo os jovens e adolescentes. Muito top. Olha aí. Glória a Deus. Pai, Deus abençoe, meu amigo. Escreve todo mundo assim, ó. Bora destravar o Brasil. Você olha o garoto. Ele fez um pitch ali, ninguém viu, né? Mas esse é o lance, porque vender não é ruim, cara. Vender é uma benção. Se todo mundo parasse de vender, não ia ter comida. Todo mundo parasse de vender, a gente ia arrumar roupa onde? Se todo mundo parasse de vender, onde que a gente ia comprar carro? Todo mundo parasse de vender, a energia chegaria na sua casa que jeito? Vender é uma bênção. O problema é o povo não ter dinheiro para comprar. Não ter energia. Para trocar em mais energia. Esse é o BO. Passa o microfone para ela, próxima pergunta. Escreve aí, bora destravar esse Brasil. Bora destravar. Vai cada um com o seu pouquinho fazendo. Pode falar. Me perdoa. Meu nome é Damares Martins. Estou sim vestida de boneca. Esse é um propósito de vida. Eu vou até aldeias, comunidades. Vou em Alphaville também, onde Deus mandar. Eu levo para as pessoas informações, prevenção e proteção contra os abusadores do segredo. Eu fui abusada por longos anos por um pastor, quando eu era criança. E eu sei o que é perder a identidade. Então, Pablo, a minha pergunta... Só um pouquinho, tem como vocês cortarem a imagem para quem está falando aí? Alguém que está operando? Porque está só na gente aqui. Ó, vai a imagem da pessoa que está perguntando. Diga, garota. Qual que é a pergunta? Primeiro, lamento disso ter acontecido, porque quem você mais confia, né? A maioria das pessoas confia, número 1, nos seus pais, depois em seus líderes religiosos. Pessoas de confiança são os que têm a chave para o abuso, né? Então, e o que é a pergunta? Para a gente te ajudar. Eu trabalho diretamente com pessoas que sofreram abusos, que estão totalmente destruídas por pedófilos ou por homens que agrediram. Eu levo para elas que existe amor de Deus. Mesmo que a gente não tenha, às vezes, um pai que abandonou. O que é identidade para você? Para mim é o que é para Deus também, né? Não criei meu próprio termo, só peguei o que ele mandou através de Moisés, que é: façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine ele sobre os animais dos céus, da terra e das águas. Quando ele introjetou a identidade, que era no plural, ele falou: façamos. Ele está falando que Deus está introjetado em nós. Se você não acreditar em Deus, mas ficar buscando dentro de você quem você é, você vai ver Ele. Mas se você buscar Ele, você vai ver quem você é. De um jeito ou de outro você vai encontrar. É natural isso. E na hora que você descobre isso, destrava algo, que é o propósito. O propósito é: você é frutífero, abençoado, multiplicador. A terra se sujeita a você. Eu faço uma pergunta para quem está aqui ao vivo, né, assistindo. Você acha que Deus mente? Se Deus falou que você é abençoado, então fala assim comigo: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Fala assim: eu sou frutífero. Eu sou frutífero. Eu sou próspero. Eu sou multiplicador. Qual que é a lógica de você não entender que essa é uma declaração do próprio Criador? Estou te contando. Alguém contou outra história. Então, a identidade cura tudo. Quando a identidade bate lá dentro do coração de uma pessoa, e não tem como ela não ser transformada. A identidade é tudo. Sacou? Ok, obrigada. Valeu, garota. Parabéns pelo que você está fazendo. Se alguém quiser patrocinar a causa, me Fala aí, procure. pode falar seu Instagram.
Eu tenho mais de um. Criei produtos também, eu passei um ano pedindo ajuda. Fala seu principal e de lá a pessoa te segue, senão gera confusão. Mundo da Yarim. Mundo o quê? Mundo da Yarim. Yarim é aquela que entende e ouve. É o nome da minha filha, porque ela precisou nascer para eu me libertar. Tá bom, glória a Deus. A sua vida, assim como a nossa, está a serviço de milhões de outras vidas. Vai lá, próxima pergunta. Oi, quando eu vi o tema de hoje sobre medo, me chamou muita atenção. Eu estou desde fevereiro longe da minha casa, eu sou de Recife, longe dos meus filhos, e eu vim com muito medo para São Paulo para colocar a minha empresa aqui. E por coincidência, vi seu vídeo viralizado, e a minha vida mudou abaixo de Deus através de suplemento. E quando eu vi o nome Life aqui, o nome da minha empresa é New Life, me chamou muita atenção. Eu disse, meu Deus, quem sabe um dia eu não vou patrocinar você. Mas a pergunta é, o projeto que eu tenho, que é a New Life, muitas vezes eu tenho vontade de desistir, Pablo, por decepção com as pessoas. Por mais que eu não tenha que esperar nada, vejo você ajudando muita gente, e sei que você já trabalhou somente para não esperar nada de ninguém. Mas é um exercício muito difícil. Vamos sentar nós dois agora na beira de um rio, tem uma cachoeira caindo água. Joga aí a cachoeira lá da Venezuela, a maior da América do Sul. Das Américas, na verdade, né, eu acho. A cachoeira tem quase 1 quilômetro de altura. A cachoeira está caindo, a gente está observando ela agora. Na natureza, uma queda de uma cachoeira dá ré, tem como um rio dar ré, e contra a própria natureza, e esse rio subir, essa cachoeira subir de ré, tem ou não? Então a gente não faz nada esperando dos outros. A gente não joga água em alguém esperando que a pessoa nos devolva isso. Agora o que você tem que saber é natural. Tudo que você fizer rio abaixo, aí sobe peixe no leito. É diferente. Vem gente, vem bicho, vem tudo para alimentar da riqueza que tem naquele leito. Então tudo que você fizer, faça de coração, não interrompendo o fluxo que vem lá da fonte. Como não ter decepção com as pessoas? Não tenha expectativa. Eu não tenho nenhuma expectativa nele. Eu vou investir energia até onde o coração dele está aberto. Se o coração dele estiver aberto, acabou. O que é o BO? Quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, o dinheiro eu nunca vi, tá? Na minha vida toda. Eu já fui alguém que passou muita dificuldade. Às vezes é ofensivo falar que alguém é pobre, né? Mas eu já fui pobre. E eu dou muito valor na vida que eu tenho, na capacidade, no canhão de energia que eu tenho para servir os outros. E já me decepcionei muito no começo com as pessoas, porque ninguém parou para me treinar, porque eu também nem sabia que existia a possibilidade de não sentir decepção em relação aos outros. Então, para não ter decepção, precisamos de quê? Não ter expectativa. Eu faço por você, e se você não quiser, eu só te peço, faça pelos outros. Todo mundo, quando vai sair do meu ecossistema, a única coisa que eu peço, pode falar mal de mim, mas não para de transbordar, não. Pode ficar à vontade, culpa tudo que deu errado no meu nome, mas não deixa o transbordo, não. Que a única coisa que eu quero que seja funcional com a sua saída é que você continue multiplicando na vida dos outros. Agora, a sua amargura com gente que já te ferrou, você vai ter que perdoar. Você, perdoando essas pessoas, você vai desautorizar seu cérebro, vai ficar criando expectativa em relação a novas pessoas. Isso vai zerar a possibilidade de você se decepcionar com alguém. Sacou? Esse é o detalhe. Diga, Renan. Leva o microfone para ele ali. Ó. Marcelo. Diga. Geraldo Antônio Belo Horizonte, tudo bem? Beleza. Como que você pode nos ajudar a manter longe o medo, a emoção ruim, né? E tudo que afasta a gente desse transbordo que a gente recebe de você. Eu digo isso porque saí de Belo Horizonte 3 horas da manhã para chegar aqui, e a gente chega aqui e vê o Marcelo, que saiu de Belém, ele fez o dobro do meu esforço. E quem não vem, você busca, né? Isso é massa demais. Isso é porque você não me conheceu quando eu era gerente lá no call center. Como eu era atendente, eu fui crescendo, né? 5 cargos verticais. Um dia teve uma greve de ônibus e aí faltaram 70 pessoas. Aí eu chamei todo mundo e falei, liga para todo mundo e fala que nós vamos buscar. Chamei todos os supervisores, cada um num carro, e a gente foi atrás de todos os funcionários de carro. A gente rateou
fez o rateio, a gente bancou essa operação. Nós levamos todo mundo para o serviço no dia. Marçal, é massa demais, porque tudo que eu ouço de Pablo Marçal, a gente transforma. E outro dia você falou, esse lance de inspiração com o Pablo Marçal não rola, tem que ser transpiração, vai lá e faz o que eu faço. E aí, a cada dia que eu vivo, eu transformo isso, eu tenho feito. E aí você vai lá e busca o Lincoln, e eu ouvi algumas emoções, assim, o que o Marçal está fazendo? Aí, assim, eu já aprendi, assim, a minha emoção, assim, vai dar certo. E, cara, parabéns, Marçal, é muito bom. Isso que a gente está vendo aqui agora, a Voz da Liberdade, ensina, e a gente precisa transpirar isso, né? A gente precisa transbordar isso. Vocês que estão assistindo, o que ele está falando é que eu não quero ser inspiração de ninguém, porque inspirar é esse aqui, ó. Isso vai mudar o quê na vida de alguém? Vai ficar cheirando meu sovaco, vai ficar cheirando meu perfume, vai cheirar o quê? Eu quero ver você fazendo. Quero ver você pegando a enxada, eu quero ver você descascando a canela ali, batendo num pedaço de madeira, eu quero ver você testando, batendo essa cabeça em algum lugar para fazer alguma coisa nova. Quero ver um desabafo, quero ver alguma coisa, entendeu? Então... Marçal, e a garagem? A sua garagem transformou a minha, né? Outro dia o rapaz na live perguntando que você tinha alugado os carros. É massa demais, é muito interessante isso. Então, assim, já estive aqui no ecossistema por mais de 6 vezes, estivemos juntos por mais de 8. Cheguei hoje, 3 horas da manhã. Boa, seja Vamos bem-vindo. ficar aqui mais 11 dias, PDV, IP, vamos Aí assistir o jogo junto. Aí é doideira. Cara, tamo junto. Até depois do fim. Até depois do fim. Vai lá, manda alguém a pergunta pro Lincoln agora. Lincoln, você já praticou algum esporte? Eu aqui, Renan. Você já praticou algum esporte e isso te ajudou de alguma forma para você ter essa mentalidade, que dá para perceber que você tem uma mentalidade muito forte. Obrigado. É um esporte que eu pratico e amo de coração. Pratico, inclusive, voltei agora depois que eu parei de fumar, né? Para poder me ajudar na recuperação pulmonar. É o skate. Ando de skate desde os meus 16 anos de idade. Aí vim parar de andar de skate quando eu fiz 19 anos, porque fui sendo pai, né? Aí reforçou mais a parte de ter que trabalhar e fiquei sem tempo. Aí agora que eu peguei um skate de novo e voltei a andar. Então é um esporte que eu sempre pratiquei e é um esporte que me ajuda bastante, né? A me libertar. Ele já perdeu pra mim agora. Basquete eu perdi pra ele. Basquete eu não sou bom, futebol pior ainda, mas agora o skate, você jogar um skate na minha mão e um corrimão, a escadaria é comigo mesmo. Na mão ou no pé? No pé, não. Jogar na minha mão, eu jogar no pé. E me ajudou bastante o skate. Skate é libertador, skate ajuda bastante, né? Inclusive, se um dia eu tiver uma oportunidade, quero fazer uma ONG de skate para ajudar a juventude. Aí? Ficou boa? Mas quem é o cara que tá fazendo isso aí? Rapaz, o cara era um herói, do nada ele passou para... Essa daqui eu trabalhava no Rodanel, no trecho norte do Rodanel. Aqui foi quando me deram uma oportunidade para trabalhar no almoxarifado de EPI. Mas você aí, tá com cara de voluntário aí. Cara de voluntário, é isso mesmo. Põe a imagem dele herói mesmo, saindo das chamas. Tava mais... bota o cara... Aquela, não, a outra lá. Essa aí é Prison Break. Rapaz, isso aí... Essa aí tá com de cara cinema. E de cinema lá de Porto Rico. Eita, bexiga, rapaz. Acaba desenrolado. Olha a esposa só olhando pra você. Vai empolgando não, né? Eu vou olhar dela desse jeito. Não vai empolgando não, galera. Vai lá, tem pergunta pro Lincoln, qual era o teu sentimento 2 dias atrás e qual o teu sentimento de agora? Meu sentimento de 2 dias atrás era de tristeza profunda. Só pedir pro pessoal da transmissão, ajuda nós aqui, time. Se a gente tá falando da imagem, transmite pro povo assistir. Vira a câmera. Coloca a câmera aberta pra galera ver a imagem dele aí. Hã? Não tem problema não. Vira a câmera. Vira a câmera pro povo ver. Vira a câmera. O povo quer ver as imagens. Nós estamos falando dos trem aqui, pô. Cadê? Cadê a foto do cara? Vai, vamos pôr as 3 lá e pôr na transmissão. Cadê? Corta. Deixa eu ver. Não vai conseguir pôr no painel de LED? Vai, responde a pergunta até esse povo mexer com isso. O meu sentimento de 3 dias atrás e o de hoje, de 3 dias atrás eu pensei que minha vida ia ficar naquela mesmice, que não tinha solução. E depois deste vídeo que eu gravei, eu notei que o meu vídeo viralizou tanto que tem pessoas que estão com o mesmo sentimento do que eu passei a acreditar que é possível o nosso país mudar.
se todos nós, todos vocês que apoiaram, que curtiram esse vídeo, que de alguma forma se identificaram, se todos nós parar de se dividir por política... Corta a câmera 2 aí pro povo. E passar a enxergar que político não é para ser idolatrado, e sim para ser cobrado. Então, se todos vocês usassem esse meu vídeo para pensar dessa maneira, o nosso país pode mudar. E o meu sentimento de agora, neste momento, é que tem solução e que eu vou vencer e estou vencendo, sabe? Muito bom. E é isso. Ó, só pra galera que não acompanhou lá no YouTube, usa outra câmera agora para dar um zoom só na imagem para nós. Deixa a câmera 2 para todo mundo ver. Muda aí as 3 imagens aí que a gente tava comentando, a galera ficou perdida aqui. Ah, lá, ó. Essa aí é a imagem. Coloca a câmera 2, corta para 2. Aí, essa aí é a gente boa dele. Essa é a versão gente boa. Só eu gostei da outra lá. Essa aí é a versão BO, problema, essa é a versão herói. É arquétipo. Isso, rapaz, lembrou um pouquinho lá de longe. Olha lá, apareceu pra mim na minha timeline. Quem não viu o vídeo dele? Acha aí, quem não viu? Vocês estão perdidos na internet. Acho que já deve estar chegando em 40 milhões de visualizações do negócio. Em 2 dias, 40, surreal, gente. 40 milhões é gente, hein? Não, só para nós aqui. A esposa você pode falar com ela depois, tá? Ela está sentada aqui na frente. Vai lá, pergunta. Meu nome é Lígia Cláudia, sou de Campinas, Lincoln. Agora minha pergunta é para você. Certo. Qual o conselho que você dá para as mães que enfrentam, né, essa dificuldade hoje com esses adolescentes que usam essa droga, o cannabis? Qual a mensagem que você deixaria para as mães? Sim, é uma mensagem que eu vou deixar para todas as mães e para todos os pais também. Tá joia? Prestem atenção na porta de entrada de tudo isso, que se chama bebida alcoólica. Porque muitas pessoas criticam, por exemplo, aquele cara está fumando um cigarro de maconha na frente do menino, pode incentivar o menino. Mas e você que bebe cerveja e pinga na frente do teu filho? Não pode abrir porta para ele poder usar outras drogas? E a bebida alcoólica é abraçada pela cultura, pelo povo há muitos anos e ninguém vê problema na bebida alcoólica. Mas se você entrar no hospital e falar quem está aqui direta ou indiretamente por causa da bebida alcoólica, você vai ver com um monte de mãos que vai levantar. E então a porta de entrada para essas drogas entorpecentes que muitas pessoas não querem aceitar de forma nenhuma se chama bebida alcoólica. E eu conheci o cigarro de maconha e conheci o cigarro normal dentro do banheiro da escola. E tudo foi através da bebida alcoólica, porque os garotos na escola também levavam garrafa de bebida para a gente consumir dentro da escola. E hoje eu estou vendo que os jovens estão tendo acesso à bebida alcoólica muito fácil. Você pode ver que na maioria das portas das escolas estaduais tem uma adega do outro lado da rua, porque eles agora inventaram o tal do copão de sabor de fruta, e a juventude está caindo nisso. Então, eu queria que as mães prestassem bastante atenção nas atitudes de seus filhos, na mudança dos seus filhos. A criança, o adolescente, quando ele começa a usar entorpecente, ele muda o comportamento com os pais. Isso é notório. O pai e a mãe conhecem seu filho. O filho começou a ficar mais fechado. Opa, meu filho tem alguma coisa errada com meu filho. Então, queria que, além de vocês prestassem atenção nas drogas ilícitas, prestassem atenção nessa droga maldita, lícita, chamada bebida alcoólica, que vem destruindo a nossa população. E é isso. Obrigado. Boa tarde. Eu me chamo Keila Souza. Sim. E, Lincoln, a gente já ouviu você falando que conseguiu concluir seu ensino médio, Sim. Iniciou uma faculdade, só que a gente observa que você tem uma boa comunicação, você se expressa bem. E eu gostaria de saber quais livros que você lê, se você lê, quais, Sim. se você já buscava, de alguma forma, tudo isso que está acontecendo, porque eu estou aqui desde o início da palestra, então eu consegui entender, e diante dessa sua energia, se ela veio acompanhada da leitura, e se sim, qual foi o seu último livro que você leu? Vou ser sincero com todos vocês, não sou adepto à leitura, mas sou apaixonado pelo jornalismo. Desde criança, de vez de assistir desenho, eu sempre gostei de assistir William Bonner, sempre gostei de ver ele falar. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, tanto que um dos exemplos para mim, uma pessoa que eu gostaria de conhecer pessoalmente é Roberto Cabrini. Eu sempre gostei disso, né? Eu não sou uma pessoa de pegar um livro aqui e ler.
Mas eu gosto bastante do jornalismo, da comunicação, e eu creio que isso é um dom natural meu, é algo que desde pequeno eu sempre fui assim, comunicativo. Eu vejo que muitas pessoas comentam nos meus vídeos: nossa, rapaz, você fala bem, você isso, aquilo. Para mim, falar desta maneira é algo natural. Eu já ia chamar aqui o Cabrini, vou arrumar para você conhecer. Rapaz, você ia dar um o celular tá abraço, descarregado aqui. Não, vou arrumar aqui para dele você. mesmo, de verdade, ali. E eu sempre fui uma pessoa comunicativa e gostei dessa área de comunicação. E de tanto as pessoas falam para mim: cara, você devia fazer jornalismo, devia fazer jornalismo. Quando eu estava fazendo meus vídeos no Kawai, incentivando a juventude a não entrar no caminho onde eu estive um dia, de tanto ouvir isso das pessoas, eu optei em entrar na faculdade de jornalismo. Foi daí que eu notei que não era para mim, porque eu não ganho o suficiente para pagá-la. Então aí não consegui. Mas é isso, é algo natural meu mesmo, mas eu não sou adepto à leitura, ao livro, né? Vou começar agora. Olha ali, agora eu vou para ter divertir. tempo pra Ó, vou te ensinar uma coisa que eu uso, olha lá. Ah. A pessoa escreveu tudo armado isso. Cara, eu acreditando nesse cara, vendo. Olha lá, passou o comentário. Volta. Eu quero te ensinar a não ficar chateado com esse tipo de... Mais um pouco, mais. Aí... olha lá, tudo armado isso, cara. Eu acreditando nesse cara, vendo o vídeo lá. Esse Pablo Marçal é esperto mesmo. Que a pessoa, a Marcinha, ela usou a gente agora para fazer a terapia dela. Então vamos fazer um coraçãozinho para ela, na moral. Faz um coração. Que dá aqui. Deus abençoe tremendamente a sua vida desse lado. Porque outra coisa que eu queria falar também, Pablo, bem rapidinho. Eu sempre fui, como eu disse para vocês, sempre fui uma pessoa criticada pela minha aparência nas redes sociais. Isso é normal. Como eu disse para vocês, tem gente que olha e bate uma impressão e já comenta ali para te magoar. E no começo que eu gravava meus vídeos, eu via muito disso. E o que o besta aqui fazia? Pegava o celular, marcava o comentário: é você, eu não sei. Ou seja, a gente não pode ser uma esponja. O que seria uma esponja? A pessoa lança o mal sobre a sua vida, você vai e abraça, pronto, agora é 2. Acha o vídeo aí, para quem não assistiu, pra gente colocar até na transmissão pra galera ver. E aí, depois de um tempo, a minha vida começou a melhorar, eu comecei a me sentir melhor quando eu comecei a ver esse tipo de comentário e ignorar, passar o dedo pra cima. Esses daí são os vídeos que eu faço normal. Cadê o vídeo brabo? Você tá ligado que o seu vídeo... Você tá ligado que seu vídeo no meu... Caramba, no celular aqui, não sai do lugar. Cadê o vídeo brabo? Situação, você tá ligado que seu vídeo pode vencer, seu vídeo no meu... Trabalho de usar nosso sangue, nosso suor. Vai pra cima, na luta. Tem vergonha, não tem vergonha de serviço. Nunca seu vídeo no meu... Trabalho de usar nosso sangue, nosso suor. Vai pra cima, na luta. Tem vergonha, não tem vergonha de serviço. Nunca vídeo no meu... Trabalho de usar nosso sangue, nosso suor. Eu vi, quando o cara fala com a alma é diferente. Aí ele falou, entrou na minha alma, já foi um absurdo. Absurdo. Vai lá, próxima pergunta pro Lincoln. Como você vê, Lincoln, como você vê o seu movimento daqui para frente? Eu não consigo seu movimento é o seguinte, é o movimento de indignação, de libertação, o movimento de fazer as coisas para correr pelo certo e não correr pelo errado. Sabe o que você já fez de libertar a gente do vício do cigarro? Gente que tem que trabalhar, até paternidade você me contou. A parada de gente que começou a ter você como inspiração. Tudo isso que você está construindo chama movimento. Só que você não pôs o nome. Lembra que você escreveu no rosto aí Life, que era um movimento que você queria ter com seus amigos skatistas? Isso é um movimento. E agora nós vamos colocar um nome no seu movimento, e ela está te perguntando sobre esse movimento, porque mesmo você não querendo arquitetar um movimento, você tem um movimento. E é grande o movimento agora. Seria assim... Fala no microfone. Seria pessoas que se espelham em mim? Seria isso? Seria gente que quer correr junto com você, no que você faz. Andar junto contigo. Sim, então, desculpa, eu não consegui interpretar ainda a pergunta. Como eu te explico. O movimento é o seguinte. O Life aí que você tatuou no rosto não era um movimento dos skatistas que queria ter uma marca de roupa? Esse é um movimento de 3, 4, 5 pessoas que ia impactar talvez milhares ou milhões de pessoas se tivesse dado certo. Sim. Tá rolando, é o seguinte, nós escrevemos aqui, ó, a voz da liberdade. Sim. Aí o que é a parada? Seu movimento pode ser um movimento de tirar as pessoas do automático para gerar indignação nelas, para elas cuidarem da vida dela. Sim. E ela tá te perguntando como se você já soubesse dessa expressão. A expressão significa que hoje, pelo que você acabou de conseguir, você já é um movimento. Então tem que ser estruturado agora. É o que a gente estava falando, que eu quero te ajudar a desenhar, a criar uma esteira de coisas para ajudar pessoas em várias áreas. Então ele não pensava desse jeito, entendeu? Não consegui pensar dessa maneira, mas eu queria mesmo que esse movimento, aproveitar que já que viralizou, eu queria que acabasse esse negócio de
da pessoa ficar indignado somente com um político que está envolvido em corrupção e se indignasse também com aquele político que prometeu, entrou lá dentro e não cumpriu, com aquele que prometeu, entrou lá dentro e começou a faltar pra caramba, porque corrupção, no meu ponto de vista, não é só aquela que está escancarada na nossa cara. Corrupção também é isso, é o cara prometer, entrar lá dentro, mentir pra gente, ser eleito, entrar lá dentro e ficar sugando do dinheiro público. E por isso, seja direita ou seja esquerda, perdão, não estou falando nada sobre ninguém, lado de ninguém, é só falando, porque tem políticos dos dois lados que na minha visão, corrupção não é só isso. Eu queria que as pessoas abrissem os olhos e parassem com esse negócio de endeusar político, aproveitar isso, porque tem pessoas que está faltando tatuar o nome do político na nuca, na testa. Ah, mas ele está aqui, ó, envolvido em corrupção, a gente tem prova, lá, é o meu político. Pessoas não querem enxergar de forma alguma. Então eu espero que esse meu vídeo tire a trava dos olhos de milhões de pessoas, principalmente de jovens que estão votando por influência. Estão indo para as urnas porque fulano falou que esse está olhando para nós. Na verdade, não estão olhando para nós. E também fazer as pessoas ter consciência que se o político já teve um cargo político anterior e não fez nada pela engrenagem do nosso país, que somos nós, por que ele vai fazer agora que ele vai pegar um cargo maior? Entendeu? Então, eu acho que se ele não mostrou isso quando tinha outro cargo público, por que agora, ganhando maior, ele vai mostrar isso? Então, acho que o político que não pensa na engrenagem do nosso país, ele não serve para ser político, não serve para ter votos. E eu espero que esse movimento que eu levantei aqui agora faça os nossos jovens enxergar na hora de ir para as urnas. O cara já entendeu o movimento. Uau. Mais uma pergunta. Eu já sabia que esse era o Doido, eu já acordei na mó bad pensando nisso, mano. Você é louco. Nós trampa pra caramba nesse lugar aqui, não sai do lugar, cara. Situação, um sufoco, uma vontade de sair do aluguel, uma vontade de vencer, uma vontade de vencer. A gente trabalha, a gente dá nosso sangue, dá nosso suor, vai pra cima, na luta. Não tem vergonha de serviço. Nunca tive vergonha de serviço. Eu tenho que trabalhar, mano. Sempre trabalhei, mano. Nunca tive vergonha de trabalhar na minha vida, nunca tive. Mas do tempo pra cá, eu já venho cansando, eu venho guardando uma mágoa dentro de mim, às vezes eu tento transparecer uma felicidade aqui pra vocês. O cara desenrolado, tá ali, numa luta. Sou trabalhador, mas não tem como é que eu vou andar nesse país? Como eu vou sair do lugar? Sabe? Como é que eu vou ter esperança que o dia de amanhã vai ser melhor? Não tem como, o dinheiro vai embora rápido. Você pega 100 aqui, pega 200 aqui, não tem mais nada. É uma arroz, é uma mistura. Um pedaço de carne, ninguém está aguentando comprar um pedaço de carne para comer. Carne de boi, que não importa com você, já está comida, virou luxo. Virou luxo nesse país. Estou cansado aí. Estou seguindo uma rapaziada aí, um monte de pessoas que estão em outros países aí. Galera, vai no mercado, trabalha, tem um rapaz mesmo que eu sigo, que ele falou, cara, 1 hora de trabalho aqui, 1 hora, você compra, é Irlanda, parece que dá 1 hora de trabalho, você compra mistura, você compra as coisas, fruta, você compra de coisa, 1 hora de trabalho, 1 hora de trabalho lá dele, é o que eu faço numa compra aqui, sabe? Eu tô empapuçado, cara, tô cansado desse lugar aqui, ó, onde eu tô, ó. Tô aqui na Avenida Paulista, um centro financeiro rico desse aqui. Aí a gente fica olhando esse monte de prédio de luxo aqui, ó. A gente fala, como é que essas pessoas conseguiram chegar dessa maneira num país desse? Como conseguiram? Se a gente trabalha pra caramba e não sai do lugar, como que conseguiram? Tipo, eu falo pra você, é de entristecer, hein, mano? Aí tô aqui, ó, esperando a chuva dar uma amenizada pra ir ali ganhar R$150, trabalhar embaixo de chuva. Tá bom, graças a Deus por isso, eu agradeço muito pela oportunidade que a moça me deu, mas... é isso, cara, a gente cansa, o psicológico da gente cansa, sabe? Tem criança pra criar, a gente foi então melhor. Doido, eu já acordei na mobete pensando nisso. E aí que tá a parada, né, mano? Quando o negócio explode, tem que falar. Queria deixar isso para todo mundo que tá aqui. Vou abrir para mais uma pergunta pro Lincoln. E aí eu já vou partir pro final aqui da palestra, que ela foi diferente, né? Você tem a liberdade a ponto até de mudar o nome da palestra. Tem gente que não entende isso. Tem gente que é preso emocionalmente em coisas que não fazem mais sentido. Quando você vê o vento mudando, mude. Eu nem sei a minha agenda de hoje, eu só sei que eu abri, eu senti exatamente. Faz uma live e fala de metacognição. Alguém escreveu o nome do Lincoln. Eu peguei meu celular, olhei para ver se ele tinha falado comigo no direct. Aí estava lá o direct, o número dele. Já liguei na hora. O dia mudou. O dia foi diferente. E eu tenho certeza que isso tem mexido com muita gente. Então, a que ponto chegamos? De alguém com sinceridade
só abrir no coração, virar uma explosão, uma viralização. Nós estamos tão zumbi que alguém falando uma lógica básica e simples foi... Não foi maior por causa do vídeo que está acontecendo aí da família, né, do Bolsonaro. Que se não tivesse nada, só ia dar a cara desse homem o tempo inteiro. Mas para você ver o tanto que a gente está perdido como povo. Um vídeo com uma fala lógica e básica, que veio do coração, mexeu com milhões, dezenas de milhões de pessoas. Isso é chocante para mim. Escreve todo mundo assim, ó, o brasileiro cansou. O brasileiro é você, o Brasil ainda não cansou. O Brasil aguenta o tranco, o Brasil país. Aguenta qual tranco? Com toda a riqueza natural que tem, aguenta mais uns 500 anos, só que você não aguenta não. O brasileiro não aguenta, o Brasil tem riqueza. Se matar todos os brasileiros, o Brasil é o Brasil ainda, só para vocês saberem. Agora, se você verdadeiramente cansou, como o Lincoln cansou, como eu cansei, chega uma hora que você tem que falar assim, ó, basta. Então tem gente que está desempregada, chega, vamos arrumar um emprego. Tem gente que está sequestrada emocionalmente, se liberta. Tem gente que tem que sair do emprego para empreender. Tem gente que está empreendendo, que tinha que estar era investindo e não indo mais para a empresa. Tem gente que era para estar aposentado e a pessoa insiste em ferrar os outros. Você tem que entender que você tem que chegar na plenitude da fase. Quem não tem uma coisa para fazer, vai arrumar um emprego mesmo, vai vender alguma coisa. Esse cara aqui parece que tem 200 anos de experiência do tanto de coisa que ele já fez. E vendeu trem no metrô, e já mexeu na enxada, e já mexeu com obra, e já, a coisa que ele curte é fazer pizza, cheio pizzaiolo. Aí você vai ver, o cara sabe fazer uma coisa, sabe fazer cheio desenrolado. Até que o apelido é desenrolado. Escreve aí, o brasileiro cansou. Alguém deu um nome massa ali para o seu movimento, o movimento basta. É a parada do brasileiro cansou. Essa parada do brasileiro cansou, cara, não dá. A gente tá tão pinel, a gente tá tão doido que a gente vai brigar politicamente, a gente pergunta se o cara tem carne. Aí o cara que não tem carne fala, você tá bebendo detergente? Você tá entendendo o nível que a gente ficou maluco como povo ou não? É um perguntando se tem a carne e o outro querendo beber detergente. Aí a briga é carne e detergente. Não, eu tô pirado com isso. Não faz sentido. Você vai ver uma pessoa falando, não, se o fulano mandar eu votar num cachorro, eu voto. Ou seja, não é mais racional a desculpa. Não é mais lógico o que a gente está fazendo. A gente está sequestrado emocionalmente. Pelo amor de Deus. É um brigando por causa de corte de carne, o outro brigando com detergente. Eu cansei como brasileiro. Inclusive, Pablo, para cortar você aqui, outro dia eu estava vendo um vídeo nas redes sociais para você ver como que as pessoas estão doentes. Eu estava vendo um vídeo nas redes sociais, o cara comentou, eu sou político tal, apoiando tal político. Outro foi e comentou assim embaixo, assim, a sua mãe que não sei... Coloca tipo, os comentários onde as pessoas chegou a ofender o parente de uma pessoa por causa da posição política da outra. Agora, você imagina se aquele cara que teve a mãe ofendida fala, por que esse cara tá xingando a minha mãe? Peraí, aí entra no perfil do cara, acha o cara tirando uma foto com o fundo do restaurante na porta da casa dele. O cara, pelo restaurante, acha o endereço do cara. Vai na porta do cara, fica só escondido aqui, espera o cara sair. Ou quando o cara sai, a minha mãe o quê? Comprou a pizza, esqueceu da azeitona. Toma, pei! Dá na cara do peão. Por quê? Porque o cara ofendeu o cara por causa de política. Para você ver como que as pessoas estão doentes, as pessoas estão esquecendo de cobrar o político, ao invés de ficar endeusando o político. E as pessoas hoje estão tratando políticos como celebridade e não como um funcionário. E é por isso que o nosso Brasil continua descendo ladeira abaixo e a gente não está conseguindo trabalhar e se alimentar adequadamente. Obrigado. Eu sigo um rapaz nas redes sociais que... acompanho o vídeo dele, ainda não cheguei a clicar lá para seguir, porque eu comecei a acompanhar esses dias. Ele vive na Irlanda. E ele pegou e falou, você é afiliado a algum partido? Não. Não? Que pena. Senão nós ia resolver esse problema fácil. E aí ele pegou e falou assim, gente, eu vou mostrar para vocês o que eu consigo comprar com uma... Não, para esse ano não dá mais não. O que eu consigo comprar com 1 hora de eu acho que eu já me filiei já no partido uma vez, viu? Se eu não me engano. Não é o pessoal não, né, doutor? Não. Eu só não me lembro qual foi. Não sei se foi filiar, que eu fiz alguma coisinha não, assim. Deixa de boa, depois nós discutimos isso. Mas aí, esse rapaz, ele falou assim, ele mostra o dia a dia dele na Irlanda, ele é brasileiro, mas mostra como que ele vive lá. Ele falou, vou mostrar para vocês o que eu consigo comprar com 1 hora de trabalho aqui na Irlanda. Uma compra? O cara com 1 hora de trabalho, ele faz uma compra, o que a gente tem que trabalhar aqui um dia inteirinho, 2 dias, 3 dias para poder fazer.
E isso daí indigna a gente. A gente fala, poxa, por que o nosso real vale pouco? Esses dias também eu fiz um vídeo mostrando a minha indignação dentro do supermercado no preço do próprio café, que é algo que é produzido aqui. Como é que a gente não está... E não é o café esse que a gente compra, pelo menos eu, né? Eu tomo esses cafés aí que o pessoal fala que é moído com galho, moído com tudo mais barato, que barato tá 40, 45 reais o pacote. E é meio quilo. E você tá ligado, Lincoln, que o café mais caro do mundo é um café que passarinho come e caga. E os caras moem o cocô. Aí. Chama Jacu o nome do café. Olha, até o nome do café. Aí você acha que o pessoal desse vai pra frente, meu irmão? Entendeu? E não tem como. Um café desse é caro. É que nem eu tava falando em outro vídeo Só meu. pra você saber, você tomou esse café lá em casa. Você não vai falar isso não, velho. Rapaz, mas tava gostoso. Eu ia te perguntar que mal que era o café. É o Jacu Birds que chama. Rapaz, eu falei, 3 coração não é, bicho. Tô tomando ele. Mas sinceramente... Eu ia falar na hora, mas eu pensei, ele vai achar ruim, depois eu conto. Não, se você tivesse falado, acho que eu não tinha botado na boca, cara. Irmão, você não tá entendendo, o café é mais caro que existe. Verdade, muito bom, muito bom. Jacu Birds. Eu ia perguntar, agora uma que nem eu... Não, quando eu vi você colocando açúcar, eu pensei no fiofó do passarinho, indignado. Por isso que a mulher perguntou, o senhor vai querer açúcar? Eu falei, quero. Ela chegou a olhar assim pra mim e falou, esse cara é louco, velho. Café desse Quando eu não vi põe você açúcar. pôr no açúcar, cara, ele vai fazer isso com o melhor café do mundo, não é possível. Por que você não me avisou? Eu também tivesse avisado, também não Se teria tivesse tomado. avisado, né? você não ia tomar, não. Não ia, não. Mas o café é muito gostoso, cara. E gostei demais, de verdade. Agora, uma experiência ruim que eu tive, contar com rapidinho, uma experiência ruim que eu tive foi na pizzaria que eu trabalhei. E a minha patroa, a gente conversando com a patroa da pizzaria, ela muito bem de vida, né? Ela falou assim, aí chegamos até a conversa de caviar. Como é que é, Lincoln? Você nunca comeu caviar? Eu falei, não, acho que como todo dia. Caviar em casa é jogado no chão. Eu falei, não, nunca comi caviar. Ela, vou trazer caviar para você experimentar. Aí no outro dia ela me vem com uma latinha parecendo um rapé, umas bolinhas dentro, e com a bolachinha salgada, aí põe aquelas bolinhas em cima da bolachinha salgada, eu botei na boca, eu falei, não é possível que paga tão caro num negócio sem sentido. Mas, meu Deus do céu, como é que pode, cara, meu Deus... Mas aí vai das condições de cada um, né, pessoa, quando tem condição Ele tá falando financeira, isso, mas daqui uns dias ele vai estar comendo caviar, tomando café do passarinho. Entendeu? Mas é isso. Mas o café em si, muito gostoso mesmo. Mas esse café que a gente compra no supermercado... Não, verdade, muito bom mesmo. Hã? Não, o café pode é ser que o diferente. açúcar deu uma melhorada, né? O gosto do café, desse que eu tô falando, Jacu. Tinha um leve gosto de intestino delgado, mas tá bom. O Jacu Birds, é diferente o café. Não, mas muito gostoso mesmo, de verdade. Eu gosto Era muito de bom. café, de só experimentar o café. Não gosto de beber, ficar assim, blá, né? Pra mim não... Aí são coisas que deixam a gente indignado, o preço do café. A carne, que nem eu falei nesse vídeo, que me deixou triste, é porque nesse dia eu fui trabalhar e não tinha mistura em casa. Beleza. Eu recebi. Quando a gente volta para casa, que a gente vai para comprar 1 quilo de carne moída, da mais barata, 40 conto no quilo da carne moída. Aí como é que a pessoa vai viver dessa maneira? Imagine todo dia você comprar 1 quilo de carne moída, em 10 dias já foi 400 conto. E para ganhar esses 400 conto é uma luta que eu vou falar para vocês. E o nosso real está cada dia perdendo valor e a gente precisa mudar essa situação do nosso país. A gente precisa fazer o nosso dinheiro ter valor, porque não está tendo lá fora. Na Irlanda não tem, nos Estados Unidos não tem, por que a nossa moeda tem que ser tão dessa maneira? Num país tão rico desse, país tão produtivo, um país que os outros presidentes de lá de fora crescem os olhos para vir aqui tomar o que nós temos. É sinal que nosso país tem uma grande riqueza. Mas nós não conseguimos usufruir dela. Se esse caboclo não virar político. Se esse caboclo não virar político, eu não sei de mais nada. Não, votem em mim para brincadeira. Não, mas é isso mesmo, é uma coisa que a gente fica muito entristecido, a gente vê que o nosso dinheiro não tem valor. E a gente vê que quem mais trabalha nesse país, muita gente fala, Lincoln, tem que trabalhar com a mente, quem trabalha com a mão não ganha muito. Mas, meu Deus, é quem trabalha com a mão que tem mais fome. Mas você tá ligado que quem trabalha com a mão vai ser valorizado agora na era da IA, né? A galera que trabalha com a cabeça tinha muita vantagem até agora. Agora, por exemplo, vou te dar um exemplo. Um mecânico de aviação, não tem como a IA consertar avião. Ainda. Não tem robô para esse tanto de coisa ainda. Ainda. Então, vai ter uma supervalorização de trabalho manual. De coisas que a gente não conseguiu industrializar e não tem linha de robótica. Então, vai ter uma... Não, eles vão imprimir casa. A casa vai ser impressa. Não, a casa já está sendo impressa. O que eu estou falando é que coisas extremamente manuais, elas vão ser valorizadas por um período. Agora, a maior parte das coisas que não são manuais vão deixar de existir. Porque é muito fácil
colocar automação naquilo que não é uma inteligência que é manipulada, por exemplo, pelas mãos. Então, como o ser humano ainda é bem mais fino que o robô, vai ser um pouquinho complicado ainda. Vai para a última pergunta para o homem aí. Diga. Pablo. Pablo e Lincoln, a pergunta é para os dois. Boa noite, primeiramente. Lincoln, eu vou cuidar do seu Instagram e quero também estar somando nesse movimento. Então, por onde que vocês querem que eu comece? Aí é doideira. O jeito que ela fez o pitch, já chegou. Passa para ele aqui, para ele pensar se ele quer. Eu já falei para ele, questão de gente chamando aí. Se ele não tiver gente para ajudar, ele vai enlouquecer, porque o que tem de gente enchendo o saco é absurdo. Tem muitas pessoas querendo fechar parceria comigo nas redes sociais, inclusive marcas grandes. E, para mim, se for por mim, eu cobro 100 conto, que eu estou acostumado a cobrar 100 conto por tudo que eu faço. Eu não sei mexer com valores, né? Ele me falou essa hoje, pai. Põe 150 pelo menos, né? 150, eu não sei. Eu não sei mexer com esse negócio de valor, né? Pra mim. Então, eu até pedi pro Pablo aí, para o Pablo cuidar dessa parte pra mim aí, que o Pablo é um cara inteligente nessa área aí. Mas eu vou te ensinar pra você não entrar em parada errada, porque numa situação dessa, você arrumar um cara, que é aproveitador, ele vai estragar tudo. O que mais está me chamando nas redes sociais é a porcaria das casas de aposta. Isso desde quando eu tinha 170 mil seguidores. Aí, quando eu tinha 170 mil seguidores, uma casa de aposta falou para mim assim: a gente paga 300 mil reais para você para você postar na nossa casa de aposta 3 meses seguidos. 3 meses seguidos. E esse tipo de coisa, para mim, eu vejo como bebida alcoólica, vejo como as outras drogas. Eu não consigo me envolver com nada que possa destruir a vida das pessoas. Isso daí é algo que eu tenho para mim. Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo pensar só na minha família. Eu penso na família de todos, no coletivo. Você imagine que se eu divulgo uma casa de aposta, aí vamos supor, o seu parente, com 200 reais na conta, desesperado com a dívida de 5 mil, acredita no que eu estou falando. Põe os únicos 200, confia aqueles 200 na casa de aposta que eu divulguei. E aí, de repente, ele perde aqueles 200. Ele, desesperado, passa a corda no próprio pescoço. Eu fico sabendo disso. Como é que eu vou botar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz? Sabendo que uma vida, 2, 3 mil se foram por causa de mim. Casa de aposta, eu deixo bem claro aqui, casa de aposta não foi feita para você nem para mim ganhar. Foi feita para eles ganharem em cima da nossa desgraça, em cima do nosso sofrimento. Isso tem muito a ver com o caráter. E é uma droga muito forte, é a casa de aposta. Casa de aposta, bebida alcoólica, qualquer coisa dessas que me ofereçam, pode oferecer milhões, eu não aceito de forma nenhuma. E aproveitar que está sendo gravado aí, para as casas de apostas que estão assistindo isso daqui, já aproveitem e parem de me mandar mensagem, porque estão tumultuando a minha caixa. Bom, se for marcas de alimento, de coisas que possam beneficiar as pessoas, que possam trazer saúde e tudo, chama o caba desenrolado. Mas se for porcaria de bet, dessas coisas, desculpa. Não me chamem, tá? Não me chamem, que eu não aceito isso. Eu não aceito divulgar esse tipo de coisa, de forma alguma, por valor que for. Não interessa o valor, eu não quero saber do valor. Você mantenha seu coração simples, né, que... As pessoas falam que todo homem tem seu preço. Não todo homem. O homem sem integridade, o homem que não é digno, o homem que não tem honra. Aquele cara que se você soltar R$1 milhão ali para ele ceifar a vida de uma pessoa, tem pessoa que aceita. Tem outros que falam, você tá louco, eu não quero esse dinheiro. Dinheiro sujo, eu não quero. E se eu souber que veio de forma suja e ilícita, eu faço de tudo para devolver. Mas eu não quero, porque eu sei que vai atrasar a minha vida e vai atrasar a vida da minha família e eu não vou ter paz para dormir. E uma coisa que o dinheiro nenhum compra é a nossa paz, a nossa segurança, a nossa, como diz? Cara, nosso caráter. A paz do travesseiro é a melhor que existe. Vocês entenderam. A gente deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que você não atrasou a vida de seu ninguém. Isso dinheiro não compra, cara. Esse cara tem alma. Uma salva de palmas para ele. E foi na alma que eu conectei. Então, publicamente aqui... A gente vê jogadores aí, bilionários, muito ricos, vocês sabem muito bem de quem eu estou falando... não sabe? Se eu falar o nome aqui, esse cara vai me espancar, vai mandar uns capangas. E divulga casas de aposta aí e a galera não fala nada. O cara é bilionário, o cara tem muita grana e está divulgando casas de aposta ali, mas pelo fato da fama que ele tem, ninguém nem liga. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já sentei com uns caras que é dono de casa de aposta e tem cara fazendo 70 milhões por dia. É uma drenagem de cérebro e de alma que eu nunca imaginei que ia ver na minha vida. Se não fizer alguma coisa urgente com isso,
a gente, não sei se você sabe, mas 1/3 da nação está jogando. E gastando até recurso de subsídio nisso. Ou seja, a galera perdeu a mão, assim. E o mecanismo de aposta é um mecanismo com falência mesmo. Ele é desenhado para tomar o dinheiro da pessoa. Se você pegasse uma roleta direitinho e apostasse na sorte, a sorte é uma coisa. Agora, pelo amor de Deus, vocês estão apostando no algoritmo, que tem falha para dar para 20% o dinheiro e 80% é para roubar o recurso. Então, já está viciado o algoritmo. Se fosse uma roleta, eu nem ia apoiar. Se põe um negócio na roleta que não tem nenhum tipo de vício, você roda e cai no número 25 que você apostou, isso aí é sorte. Agora, esse trem aí, né? Não. É só um bobo para apertar um botão, o trem ficar rodando na sua frente. Ele vai fazer você ganhar as primeiras vezes para te dar uma recompensa dopaminérgica. Depois que acabar a recompensa dopaminérgica, ela vai te entregar uma corda. A corda é para você enforcar. Então não faz sentido nenhum. Tanto receber depoimentos no meu Instagram de pessoas falando, porque eu venho batendo nessa tecla de bet e bebidas alcoólicas, já não é de agora, é há muito tempo. E muitas pessoas vêm mandando no meu PV falando para mim, Lincoln, meu parente que ficou devendo tanto, pegou dinheiro com agiota para jogar em bet e não viu que não ia conseguir pagar e plum, passou a corda. E de tanto ouvir isso daí, eu comecei a identificar a bet como uma cocaína, como uma pedra de crack, como qualquer outra É a mesma tipo coisa de que droga, pornografia, é sistema dopaminérgico. Não tem como você vencer isso aí. Ou você sai correndo disso, ou então você vai surtar com isso. Essa proposta tem mais ou menos, eu tinha 170 mil seguidores, foi uns 15 dias atrás, mais ou menos essa. Para você ver, minha filha estava me falando isso hoje, tá vendo, pai? Tá vendo como que Deus está honrando? O senhor não aceitou, porque eu podia ter pegado aqueles 300 mil reais, iria mudar a vida da minha família, eu falei isso até no vídeo, iria mudar a vida da minha família, mas quantas famílias eu iria ter que destruir para poder ter aquele dinheiro nas minhas mãos? Não vale a pena. 15 dias, meu irmão, 15 dias Deus transformou a minha vida de uma maneira uma maneira inexplicável, meu irmão. Eu só tenho a agradecer a Deus e colocar Deus na frente de tudo sempre, sempre, sempre. É o que eu costumo falar. Oi, sempre. Lincoln, aqui, ó. Opa. Aqui. Opa, perdido, mas segue um tiroteio aqui. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu sou a esposa do Guedes. O Guedes está um pouquinho rouco aqui. E nós trabalhamos com vendas no Mercado Livre. O Marçal conhece o negócio, ele é sócio do Marçal. E a gente sentiu no coração de estar ajudando vocês a criarem uma empresa, a vender também no Mercado Livre. Nós trabalhamos com vendas de produtos físicos. E o Guedes também sentiu de disponibilizar 30 mil de estoque de produtos. Isso, e em poucos meses, se vocês começarem, vocês vão estar faturando aí mais de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais no Mercado Livre. Se você não quiser agora, eu podia estar ensinando sua esposa, ajudando sua esposa, para vocês estruturarem. Ele mexe com o Mercado Livre, os dois. E ele está falando de disponibilizar para você aprender a fazer isso, para você colocar produto no Mercado Livre e faturar. Porque você tem essa imagem, você pode divulgar os próprios produtos que você trabalha e ter um mecanismo que também não depende de você, entendeu? Uma salva de palmas pela oferta que eles fizeram. Minha sugestão é que a sua esposa... Eu vou botar meu contato para vocês depois, quando terminar, tá bom? Obrigado. É bem sério. Inclusive, eu até tinha feito um tempo atrás, porque um bordão meu que é cravado, que todo mundo me conhece nas redes sociais, é como o cabra desenrolado. E eu tinha feito no chat GPT umas camisetas. Faz uma imagem aí do cabra desenrolado, faz aí, ó. O cabra desenrolado e o desenho é uma cabrinha, assim, de bonezinho, sempre com uma enxada na mão, e atrás sempre frases, assim, motivacionais, frases que eu utilizo sempre. Diga não às bets, diga não às drogas, vocês chegaram a ver? Não sei se alguém chegou a ver aí. Ó, quem é da quebrada sabe que bet é só para ferrar as pessoas. Sim, sim. Quem está lá no conforto da sua casa não sabe o que uma pessoa que não tem grana está fazendo hoje. Muita gente está se matando, cara. Tá por fora. Se fosse dada a notícia do jeito que ela é, você ia ficar perturbado com isso. É muita gente acabando com a própria vida. Sim. É porque o cara arruma dinheiro com a agiota para pôr na bet, para depois pagar a agiota. Vai pagar a agiota de que jeito? A Bet não vai dar o dinheiro, sacou? Verdade. Seguinte, amanhã tem PDV, e aí você está
convidado, convocado, não sei que jeito está ser um ano para aprender, que o treinamento chama Propósito de Vida. Se você estiver disponível e pronto para ser treinado, você vai estar sentado ali na frente. Então, amanhã, 2 dias de treinamento. Sim. No dia 1 e 2 vai rolar o método IP. E aí, de novo, você é meu convidado. Quantos aqui nesse ambiente não já fizeram o método IP? Levanta a mão, deixa eu ver. A galera já fez. Quantos aqui nesse ambiente não sabem o que é método IP? Levanta a mão. Não sabe. Show. Quantos aqui já querem fazer o método IP? Só quer fazer. Levanta a mão. Ok. Seguinte, o time vai falar com vocês aqui, os que querem. Aproveita a oportunidade de você estar aqui no meio da festa, aqui dentro da empresa, que eu vou liberar uma situação para vocês fazerem, tá? E aí, minha sugestão, quem já está aqui pode, vai no PDV amanhã, que já vai dar uma abertura absurda na sua mente, e depois você carrega para o método IP. E depois desse método IP, eu vou passar um tempinho aí sem fazer, talvez, ou talvez não volte a fazer, né? Então, para todo mundo ficar no alerta. Então, vai rolar isso aí. A gente vai fazer um boot, vou te ensinar a fazer um negócio aqui, que é uma mentalização, sugiro que você faça todo dia, Lincoln, né? Aquilo que você quer construir. E a gente vai aproveitar a festa aí. Tá rolando uma festa aqui, acho que vocês sabem, né? E aí tem o auditório, tem a banca que as crianças produziram as coisas lá da nossa escola. Então, sugiro que vocês... Esse cabra macho aqui, ó, esse cabra desenrolado, ele vai casar lá no resort. Eu dei de presente para eles casarem lá. Então vai rolar o casamento. Ele e a esposa estão juntos há 11 anos. 11, né? 15, que a filha mais velha está com 14. Eles vão casar lá dia 1º de agosto. Só termina de ajustar isso para eu já travar a agenda lá do resort. Para vocês casarem lá. E também, quiser passar o final de semana do casamento lá, você já é pertinho daqui. Nós vamos... O Wesley está olhando ali para a gente comprar um terreno e nós vamos construir. Que é mais inteligente construir. Esse caboclo vai tirar a carteira, eu dei a carteira de motorista também. Eu não sei o que esse cara estava fazendo, mas agora vamos tirar o passaporte. E se tiver que ir embora, vá aprender, porque isso vai abrir sua mente. Se tiver de fazer, nós vamos fazer. Eu vou te ajudar nessa doideira sua aí, nessa explosão. Você também faturar no digital. O Marcos acabou de ofertar ali essa quantidade de produto para vocês fazerem no Mercado Livre. Uma sugestão, não enlouqueça com tanta gente oferecendo coisas. Observa se essa coisa tem perenidade. Sabe o que é perenidade? Não. Uma coisa que vai existir depois da manhã, amanhã, ano que vem, daqui 10 anos. Quanto mais perene, é o que eu mais invisto. Perenidade, então, é aquilo que vai existir no futuro. Sim. Então, tem coisa que alguém te oferece agora que não vai existir no futuro. Então, não compensa investir nisso agora. Diga. Curso de massagem para a esposa. Então, se a esposa quiser, você entrega direto para ela, claro.